eu sentia isso, de, putz, eu sei fazer um negócio, mas como é que eu coloco ele no mercado, a parte de marketing? Como é que eu vejo se eu estou fazendo o preço certo? Como é que vai ser a parte comercial? Eu sou uma empresa, eu preciso fazer comércio exterior. Como é que eu uso meus dados financeiros para compartilhar isso ou trazer os dados para cá e com isso ter um melhor crédito, um melhor score? E chegar um dia a um ponto até de uma pessoa física. Era muito assim, eu vou fazer isso porque é legal. Eu vou fazer isso porque eu quero que exista. Então, eu acho que esse é o erro. E eu não queria só ser legal, eu queria ganhar dinheiro, realmente. O fundamental é que as empresas de Banking as a Service, seja ela tomadora, prestadora, empresa de tecnologia dentro disso, consigam chegar no final do ano atendendo a regulação, com tudo que o Banco Central determinou aí, porque o prazo limite é 31 de dezembro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fintech Makers Podcast. Eu sou o Fernando Castro, apresentador desse podcast que tem como principal objetivo contar as histórias das pessoas que estão por trás das fintechs e ecossistemas de pagamentos no Brasil. Hoje o nosso convidado é uma pessoa bem conhecida no mercado, mas a gente está aqui para falar muito mais de quem é essa pessoa por trás do LinkedIn. Seja muito bem-vindo, Rogério Melfi. Rogério, que é hoje diretor-presidente executivo da Abas, né? Abibas, Abas, cada um chama de um jeito. Boa. Mas, Rogério, eu sempre tive vontade de falar contigo. Hoje a gente vai conhecer você ali na real. A gente já se conhece muito de eventos, participar, acompanho você. Teve uma palestra muito legal que vocês deram junto com o escritório de advocacia, que foi muito esclarecedor para a regulação. Mas eu quero saber quem é você por trás das palestras, por trás do LinkedIn. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado aí. Vai ser... Bom, vamos bater esse papo, descobrir... trazer aí, espero colaborar bastante aí com esse conteúdo, vai ser bem legal. Muito bom, vai ser sim. Antes da gente começar, Rogério, eu queria deixar 2 recados aqui. O primeiro é para você que acompanha o nosso podcast, que está acompanhando a história do Rogério, eu vou pedir para você parar nesse momento, ir lá e seguir a gente, compartilhar com quem que você quer que conheça a história, porque aqui no podcast é muito importante que você interaja com a gente, que você compartilhe. A gente está aqui para contar não o que está aparecendo no LinkedIn, não a história do Rogério só como presidente, como empreendedor, como executivo, mas a história do Rogério real, porque a gente entende que o mercado é feito de pessoas e a história das pessoas precisam ser contadas. A gente tem muitas fintechs no Brasil, a gente tem fintechs bem-sucedidas, a gente tem muita história de aprendizado, então aqui a gente está aqui para compartilhar e contar essas histórias. Então, seu papel para me ajudar agora é clicar no gostei, compartilhar, se inscrever no canal. Eu encontro muita gente bacana nos eventos, nas reuniões que a gente tem, falo, pô, legal, vi mais um episódio, está muito bacana. Aí eu pergunto para o cara, você compartilhou? Você curtiu? Ele falou, pô, vou fazer isso agora. Então, para nesse momento, dá aquele clique em inscreva-se, compartilha com quem que você achar legal, com o seu time, com alguém que está começando uma fintech e vamos embora. E também queria agradecer mais uma vez a Outlive. A Outlive é essa marca de suplemento, ela é um daily health, né? Um suplemento que você toma todo dia, me ajuda bastante a complementar. Eu tenho uma vida muito corrida, viajo ao trabalho, treino bastante e além disso durmo pouco. Então depois que eu comecei a tomar Outlive, eu parei de ficar doente. Meu foco melhorou, então, Outlive, obrigado mais uma vez pela participação. E todo mundo que está ouvindo a gente tem um cupom de desconto, Fintech Makers 10, para ganhar 10% de desconto. Tem um plano de assinatura, tem um Travel Pack, enfim, entra no site da Outlive, a gente vai deixar o link da marca, do nosso apoiador aqui, para você conhecer e fazer um teste bem bacana. Bom, recados dados, vamos voltar para o episódio. Vamos lá. Rogério Melfi. A gente te conhece pelos 2 nomes, você é um cara muito de ecossistema. Quem que é você antes do LinkedIn? Quem que é você lá do começo? Vamos lá, do passado, hein? Então... Bom, sou filho mais novo, enfim, o irmão mais novo aí de uma família, né? Eu tenho só um irmão mais velho, 2 anos mais velho, que posso trazer aí, né? Então... morava num bairro tranquilo aí, dentro da Chácara Santo Antônio, que fica próximo ao Shopping Morumbi, lá que é bem bacana o local.
Estudei, nunca fui um grande estudioso, não, dentro da escola. Era o pior aluno da sala, talvez não, né? Mas estava naquela turma dos que não estudavam, não faziam tanto a lição aí dentro disso. Você sabe que aqui no podcast a gente tem uma turma que vem aqui, bastante gente é filho mais novo e bastante gente é inquieto. De repente você vai ser um dos membros, já é um desses membros aí. A gente vai te conhecer melhor. Tô um pouco nessa turma, talvez. Gosto, daí desde criança, desde jovem, muito de tecnologia. Isso aí sempre me atraiu muito, assim. Tive oportunidade, daí que você falou tanto lá de trás, mas daí sem dar um salto, mas assim, lá com uns 10, 11 anos eu já estava mexendo em computador e tudo mais e adorava aquilo, né? Então, assim... Era muito legal, né? A gente poder ter acesso a um computador, ter acesso a seja qualquer tipo de tecnologia, seja um joguinho de uma cobrinha que subia e descia, seja mudar a cor da letra, né? A gente era muito entusiasta disso. Era isso. Então, adorei. E daí eu tô falando, eu tinha 11, 12 anos, e daí alguém me falou que dava para programar aquilo. Quando falou que dava para construir programas, eu me empolguei e resolvi aprender aquilo. Então, daí grande parte ficou muito em tecnologia. Adorava hardware também, mas daí sempre me dava mal. Sempre quebrava alguma coisa, queimava, dava errado. Se a gente botasse o jumper errado, torrava a placa, né? Exatamente. Ligava o HD errado, fazia qualquer coisa assim. Então, apesar de gostar muito de hardware, eu sempre fui pro software, porque daí dá para debugar, dá para ir linha a linha, dá para ver o que está acontecendo. Bom, um pouco aí de pano de fundo era muito isso dentro da estrutura. E aí eu tenho notado aqui no bastidor que a gente conversou que você começou a trabalhar muito cedo, né? E trabalhando numa operação já desde pequeno com boleto, né? Comecei já dentro de tecnologia financeira, digamos assim. Em casa a gente tinha esse, assim, família tranquila, mas trabalhar cedo. Meu irmão começou a trabalhar cedo e quando eu fiz 14 anos, minha mãe falou, não, você tem que tirar carteira de trabalho, procurar trabalho, enfim, era a cultura. Não era nem que precisava, mas era a cultura da casa dentro disso, né? A ideia dela, e na época era jornal mesmo, né? Pegava o jornal e ela falou, você tem que ser office boy. E daí eu falei, não quero de jeito nenhum. Não gostava de pegar ônibus, fazer aquilo. Daí, olhando, tinha lá operador de microinformática. Daí eu falei, isso aqui eu gosto, isso aqui eu sei fazer. E daí era um birô de impressão de boleto. Daí, é pré-internet tudo isso, né? Então faz tempo mesmo. A gente conectava via uma BBS, então a gente discava para o data center, resgatava os arquivos lá da Embratel, pegava lá o KNAB 400, enfim, e jogava para a impressora para ele imprimir todos os boletos, rodar todas as cobranças aí. Eu, na época, enfim, primeiro emprego, mas era operador disso daí. Então, pegava arquivo, gravava na fita rolo, fazia todo esse processo aí. Foi meu primeiro emprego. Daí, com 15, 16 anos aí, eu tava nessa aí. É muito interessante você falar isso, né? Assim, hoje eu tenho um filho de 14 anos e, assim, ele se interessa muito por esporte, por um monte de coisa, mas acho que trabalho ele nunca nem pensou assim em meter a mão na massa. Eu também comecei a trabalhar muito cedo. A gente viveu um passado diferente da... Então era um gosto, enfim, um hábito, enfim, dentro disso. E os colegas também, enfim, quem estavam muito próximo de mim também, começaram a trabalhar, a fazer isso. Eu só fui para um caminho onde eu não gostava de ficar na rua, gostava de ficar dentro do escritório na época. Principalmente trabalhando com computador, né? Então, e daí eu acabei indo para isso. Daí fui fazer colegial técnico já de processamento de dados na época, daí muito junto com isso. Daí acabei dando aula de microinformática. Windows, Word, Excel, dentro da Data Control. Também é uma marca antiga aí que existia na época. Tinha umas marcas Microlins, tinha também aí dentro disso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você teve essa primeira oportunidade de trabalhar com boleto, você já se interessou de alguma coisa pelo mercado financeiro, em saber como aquilo funciona, ou estava no modo automático ali? Muito pouco ainda. Eu gostava bastante dessa tecnologia financeira, então, assim, já existiam aí algumas instituições que se destacavam por ter um melhor... Assim,
o caixa eletrônico melhor, uma experiência. Então isso sempre me atraiu. Eu gostava muito nessa época de moleque, assim, do mundo de cartões. Só que era tudo físico. Não sei se você lembra da maquininha, reco-reco, aquelas fichas que você tinha que preencher para abertura de cartão e tal. Isso eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito de tecnologia e finanças, mas nessa época, logo nesse começo, muito pouco, assim. Não tinha nenhuma visão de como era tudo, como funcionava. Era uma área muito nova, né? Assim, o cartão até era pouco aceito em alguns mercados. Tinha isso, assim, não tinha uma aceitação completa, bem lixado, enfim, as bandeiras e as adquirentes da época, enfim. E em casa, teu irmão era mais velho, já trabalhava em alguma área, você tinha algum exemplo? Como é que era a relação... Você indo para esse mercado não tradicional, não é que não tradicional, dando aula, sua mãe querendo que você fosse office boy, como é que foi essa relação? Interessante, assim, do meu irmão primeiro que você colocou, ele pensa que meu irmão é o oposto de mim em todos os momentos da vida, assim. Então, enquanto eu não sabia o que eu queria fazer, estava descobrindo, ele já era o cara que com 16 anos já estava de terno. Ele começou mesmo office boy, daí foi para auxiliar, foi subindo e carreira, assim. Ele foi crescendo até que virou CFO, diretor financeiro aí de empresas. Hoje em dia é paraquedista. Caramba. Mudou completamente aí a jornada dele nos últimos 7, 8 anos, né? Já pulou de paraquedas com ele? Eu ia na primeira vez. Primeira e segunda vez a gente ia junto. Não deu, mudou o tempo, fez isso, fez aquilo. Acabei não indo. Ele acabou indo sozinho, se apaixonou. Daí foi e eu nunca fui. Nem com ele, nem sozinho depois. Mas um dia eu vou soltar com ele, hein? Legal. E daí você comentou um pouco da minha mãe, cara. Eu lembrei de um ponto assim, né? De aqueles conselhos, né? O conselho da minha mãe é que eu fizesse um curso de datilografia, assim. Você gosta de computador, então faça datilografia, porque esse é o futuro. Me colocou no curso, mas daí eu não fui tão aplicado assim para ser um bom datilógrafo. Não digitava tantas palavras por minuto, né? Então, o objetivo do curso era justamente isso, ganhar agilidade, fazer isso e tudo mais. Aí. Eu fiz o curso de datilografia também, mas eu acho que eu não fui tão empenhado. E eu lembro que eu arrumei um trampo, um freela, que era para digitalizar a página. Eu tinha que pegar, me dava um texto lá, eu digitava. Mas eu acho que era tão lento, eu não digitava isso, mas era a profissão da época, né? Era o começo desse negócio, e quando você se interessava por computadores e etc. Não, você tem que ir para esse caminho, assim, era a dica da época, enfim. Boa. E o que dessa época de formação, juventude, primeiro emprego, que você aprendeu lá com seu irmão, sua mãe, que você carrega até hoje? Cara, deixa eu pensar aí de carregar, de trazer. O que teve muito, assim, principalmente família, mãe e irmão, é bem dedicação, assim. Então, eu acho que tanto o lado dele, minha mãe nessa área, ela trabalhou bastante com seguros, né? Então, ela teve na Itaú Seguros, Porto Seguros, tudo mais. Meu pai sempre na área mais comercial, aí de comprador e depois vendedor. Mas sempre uma jornada de dedicação, assim. Nunca deixar um negócio, a peteca cair, assim. Nunca entregar, fazer, enfim, tá dedicado nisso. Eu acho que é um dos pontos aí que eu carrego dentro disso, assim. Boa. E aí, vida de professor, Microlins... Foi na Data Control. Na Data Control. Cara, foi muito interessante, porque, assim... O que eu aprendi de computador, Windows, Word, Excel, tudo mais, foi sozinho. Foi, enfim, mexendo, fuçando e tudo mais. E daí apliquei lá para dar aula, enfim, né? Pô, ganhava mais do que o outro, vamos trocar de trabalho e etc. Consegui, daí eu estava lá dando aula. Então foi uma oportunidade de ensinar uma coisa que, enfim, se aprendeu meio que sozinho, mas daí já passar esse desafio, assim. Foi interessante. Gostei, foi 1 ano e meio, um ano pelo menos aí que eu fiquei nessa jornada de dar aula aí. Era bem básico, né? O começo lá. Mas desafios de desde assim, ó,
primeira, segunda aula, cara, era ensinar o pessoal a mexer no mouse, assim. Porque era bem início, assim. E ninguém tinha computador em casa, né? Às vezes aquele era o momento que a pessoa... Era o único momento que a pessoa tinha contato com o computador. O computador era muito caro, né? Acesso era daí restrito. Era 96, 97, enfim, o acesso à microinformática era restrito mesmo. Eu trabalhei num laboratório de informática de uma universidade... Acho que foi até Estácio. Você fez Estácio também, né? Eu fiz Estácio. Eu fiz Estácio no Rio e tinha gente que não sabia o que era o mouse. Assim, era um pouco de você explicar algumas coisas. Mas me conta, aí você já... Que formação assim, acadêmica? Você estava dando aula de informática? Daí eu estava dando aula e colegial técnico aí, fazendo processamento de dados. Nisso, daí eu fiquei um bom programador. Daí, logo que eu parei de dar aula, eu já saí para ir para desenvolvimento de sistemas mesmo, programação, num escritório de cobrança. Daí eu mergulhei mais fundo, era um sistema de cobrança, VB6, mas tinha que fazer cálculo de juros, entender, fazia recuperação de veículos, enfim. Daí eu comecei a entender, e foi bem numa época que o dólar deu um boom, e tinha muito leasing vinculado a dólar e tudo mais. Então, o escritório bombava de cobrança lá, enfim. Não foi uma época tão boa aí, já 98, 99. O que teve aí? Daí, junto com isso, o acadêmico meio que eu dei quase uma pausa, porque eu tive um filho. Então, quando eu tinha 18 anos, aí tive meu primeiro filho. E daí eu me dediquei muito a isso, o que eu vou fazer agora? Tem que cuidar. Era moleque, né? Eu era moleque, cuidando. A mãe dele também tinha 18 anos, enfim. Então a gente meio que se dedicou a um tempo aí. O que a gente vai fazer com isso? Trabalhei bastante, etc., para focar um pouco nisso. Então, assim, me graduei em administração na Estácio, mas eu demorei aí uns 7, 8 anos depois, aí, mais ou menos. Para voltar para a vida acadêmica. Daí eu fiquei dedicado bastante ao trabalho. Aí. Cara, como é que foi ter um filho com 18 anos? Cara, na época, teoricamente, foi fácil, foi bom, não tem muito o que... E tinha uma vantagem, assim, né? Então, por trabalhar, por fazer isso, parte financeira não pegou tanto para mim. Eu ganhava bem na época, teoricamente, dava para cuidar dele, ganhava muito para cuidar de mim. Quando ele nasceu, daí falou, caramba, agora são 2, 3, enfim. Mas já era um valor razoável, era bom. O que eu vejo, assim, é mundo, né? Porque daí com 18 anos você não tem muito como é que eu vou criar ele, como é que eu vou educar. Então foi muito no freestyle, digamos assim. Muito no instinto, né? Foi muito no instinto, ele, a mãe dele, enfim, dentro disso aí também, jovem. Não, assim, daí, enfim, é um pouco isso. Daí eu acabei me dedicando bastante ao trabalho. Tempo livre eu ficava bastante com ele, cara. Assim, eu até, quando ele tinha uns 2 anos, entrei numa faculdade, daí eu fui fazer engenharia, porque eu queria ser engenheiro. Ainda tenho essa vontade guardada. Mas não dava para trabalhar, estudar engenharia, ter um filho pequeno e tudo mais. Daí acabei largando. E fiquei justamente assim, mais cuidando dele, trabalho, até conseguir graduar mesmo em administração. Boa. E é um momento delicado. Assim, a paternidade, eu sou pai também, é um momento muito bom. Foi um momento bom da vida, assim. E só que a gente também está naquilo que você falou, no auge de trabalho também. A gente está trabalhando muito, né? E você ainda estava no auge de estudar também, né? Isso, de me preparar para várias coisas. Pra formação. Mas foi bom, cara. Filho é aquilo, você acaba aprendendo muito. Na época, enfim, cria um vínculo maior até com meu pai, né? De caramba, olha o que eu tenho que cuidar dele, meu pai fez isso. Então acaba trazendo aí vários pontos positivos na vida. A gente, putz, assim, foi bom. Não tem muito que... ter filho sempre é aprendizado, né? Traz muita coisa legal, assim. Mas traz as dores de cabeça, né? O moleque doente, a noite virada, enfim, dentro disso. Mas foi uma parte, assim, bem bacana. Como tudo na vida tem seus desafios, né? Adolescência, com certeza, foi pior, né? Então, filho, assim, aquela dica só vai piorando com os anos aí. Só vai incrementando, né? Só vai incrementando os desafios, né? Eu tenho um filho adolescente hoje e hoje eu te digo que era legal quando ele acreditava no Papai Noel. Exatamente, assim. O que eu tinha bastante com o meu primeiro filho era ele falar. Eu era louco para ele começar a falar, para trocar ideia.
E daí, quando ele começou a falar mesmo, a gente falava sobre tudo na época. Boa. E você, paternidade, estudou, formação, você, assim, vou trazer um pouco para o presente, para quem a gente te conhece hoje, Tá. para tentar entender em que momento isso começou. Assim, quem te conhece hoje sabe que você tem um perfil um pouco empreendedor, você também trabalha muito com mentoria, gosta de estudar, você já era executivo, é executivo ainda. Assim, você é muito plural, muito colaborativo e tudo mais. Quando isso começou lá atrás? Foi mais pro fim ou foi desde o começo, né? Você olhar, pô, também quero empreender um dia, quero me formar, quero melhorar o ecossistema fazendo parte de associação? Primeiro começou empreendedorismo dentro disso, né? Se for ver, empreendedor um pouco sempre. Então, assim, menos empreendedor foi uma coisa de ir aprendendo. Até quando eu fui fazer administração, foi já com esse objetivo. Então, eu estava lá trabalhando e sempre trabalhava, fazia um freela. Trabalhava e fazia uma outra coisa. Então, assim, aquele empreendedor mais pequeno, assim, né? De certa maneira. Para complementar a renda. Né? Quando eu escolhi fazer ADM, cara, foi muito nesse sentido de falar, cara, eu preciso aprender o que é administrar uma empresa, o que... Recomendo? Talvez não. É melhor aprender na prática do que a faculdade. A graduação, ela acaba te ensinando a ser um gestor dentro de uma empresa, até a estar lá coordenando alguma coisa, mas talvez não a montar um negócio do zero, assim. Isso daí é muito mais na prática. Mas fui fazer ADM com esse objetivo, sempre com alguns colegas falando, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer... O que teve muito na época, né? Trabalhava muito em tecnologia, desenvolvimento disso daí tem várias coisas que eu fui passando aí dentro do ecossistema, mas quando a gente tinha uma ideia de criar um produto, um serviço, alguma coisa assim, eu sentia isso, de, putz, eu sei fazer um negócio, mas como é que eu coloco ele no mercado, a parte de marketing? Como é que eu vejo se eu estou fazendo o preço certo? Como é que vai ser a parte comercial? Então, essas competências que eu não tinha, que eu peguei e falei, não, vou estudar, vou me dedicar para começar isso. Então, empreender começou muito antes de qualquer coisa aí de ecossistema. Só que dentro disso, assim, daí eu estudo. Assim, eu sou um cara realmente dedicado a estudar. Daí eu acabei me interessando bastante por contábeis também, mergulhei bastante em contabilidade, estrutura financeira, para entender cada vez mais isso. Fui sentindo que, putz, não é só parte financeira, precisa de marketing. Fui estudar marketing também, e daí comecei a estudar cada um desses pilares aí de administração. Porque é muito legal. Eu gosto muito do conceito da faculdade de administração. Eu não fiz administração, fiz tecnologia. Porque ela dá um pouco essa visão ampla, né? Assim, geral de todas as áreas, das cadeiras e tudo mais. E eu senti muita falta disso quando eu montei minha primeira empresa e a gente só tinha tecnologia, não tinha mais nada, não tinha jurídico, não tinha financeiro, não tinha nada. Então a gente precisa ser... É verdade. Enfim, mas quando que foi tua primeira experiência corporativa mesmo, assim, que num mercado que você falou, pô, agora eu tô um executivo? O que aconteceu foi uma transição meio quase natural, enfim, de desenvolvedor lá e tudo mais. Eu comecei a pegar algumas lideranças e falar, então você tem que coordenar esse time, você vai liderar essa equipe ainda dentro de tecnologia. Daí, então eu passei assim por compensação de cheque, por várias empresas assim. Mas uma mudança que teve, eu estava dentro da Sevencom, que foi uma empresa que eu tive uma passagem aí por bastante tempo. A gente tinha um sistema de internet banking. Então, era um internet banking para vários bancos. Tinha uns 15 bancos, 15 instituições que usavam ele. Isso daí também há bastante tempo atrás, aí, 2005, acho, 2006, mais ou menos, quando eu estava lá. E daí teve uma reestruturação na empresa, eu saí de tecnologia e fui muito mais para negócio, do que a gente tinha que fazer dentro daquele sistema, tomar umas decisões de evolução tecnológica também dentro daquilo, mas eu já estava fora da tecnologia, estava fazendo qual que é o potencial de mercado, quanto a gente vai vender essa ferramenta, fazendo reunião comercial junto com o time comercial, e daí que eu comecei a virar bastante para assim, ser o cara de produto, quais features ele tem que ter, o que os clientes estão pedindo. Tinha até um papel meio de analista daquilo, de levantar com o cliente e falar, não, é isso mesmo que você quer e tudo mais.
E daí tinha o time de desenvolvimento que acabava fazendo. Então, assim, esse foi uma virada onde eu comecei... Eu nunca abandonei tecnologia, mas eu deixei do dia a dia de trabalhar com tecnologia e comecei a olhar mais para fora da empresa, para o cliente, para o mercado e tudo mais. Foi quando começou essa virada, digamos assim, na minha carreira. Assim. Porque isso é muito importante, né? Porque a gente tecnologia, o dev tradicional, a pessoa que trabalha, seja em infraestrutura também, se ela não estiver ligada ao negócio, à necessidade do cliente, ao que o cliente precisa ali, ela acaba entregando errado, né? Assim, então, é um pouco isso, assim, não entende para que é aquilo, né? Então acaba sendo muito bom técnico, né? Faz o código mais rápido que tem, mas que não resolve talvez a dor, o negócio do cliente e tudo mais. Nesse aspecto, daí eu sempre fui mais de entender o negócio. Então sempre entendi e tudo mais e consegui aplicar bem. Só que daí eu fiz essa virada. Eu larguei muito tecnologia, daí eu não programava mais, não estava no dia a dia. E daí estava fazendo a coordenação, a gestão, o que tinha que ter, o roadmap desse produto e levar ele para frente. Nesse momento também foi uma virada, porque o que acontece? Daí aí a gente já está, deixa eu ver aí, 2010 mais ou menos, um pouquinho mais para frente, que foi quando eu olhei para aquilo. E daí a gente fazia esse internet banking e tudo mais, tudo com troca de arquivo. Né? Arquivo para lá, então EDI, VAN, tudo bem antigo. Né? E eu falei, cara, isso aqui tem que mudar, tinha que ser API, tinha que tá evoluindo todas essas coisas. Porque assim, o mundo já estava assim, quando você olhava para Facebook, Twitter, integrações mais... Já estava com web services, com APIs e etc. E daí eu resolvi empreender, que foi quando eu fundei a Labsbank, assim, dentro disso. E daí te queimaram numa cruz. Porque você quis tirar o X25 e quis tirar a VAM, o arquivo que depositavam lá. Então, para mim foi muito bom a experiência da Labsbank, porque foi meu começo com Open Finance, com Open Banking aí dentro disso. Porque eu comecei a falar com todo o mercado, com o ecossistema, falando... Cara, tem que parar arquivo, a gente tem que começar a falar por APIs dentro do sistema financeiro. Os bancos podem se tornar plataformas. Se você abrir suas APIs, você pode ter um ecossistema desenvolvedor conectado a você, igual o Facebook tem. Olha aqui, o cara criou o joguinho do restaurante dentro do Facebook porque ele tem APIs que ele tem. Se você abrir suas APIs do setor financeiro... E daí eu comecei a entrar muito nisso, de tentar evangelizar o mercado, que ele tinha que ser aberto, que ele tinha que trazer tudo isso. Era tão óbvio que tinha que ser aberto. Assim, eu lembro que nessa época, não sei, na época parecida, acho que 2012, ali, eu estava com alguns projetos de pagamento e a gente tinha uma dependência física de um link X25 que a gente tinha que contratar da telefonia para entregar, para botar em determinados locais que usavam TEF. Assim, não fazia sentido algum. A gente já com internet, por que eu precisava de um cabo, sabe? E a gente tinha criptografia de dados, estava seguro, não era uma então, e daí o sistema financeiro ainda muito nos padrões antigos, enfim, dentro daquilo e não evoluindo para um padrão mais aberto. Né? E foi mais fácil você levar a inovação ou mais difícil quebrar a tradição que estava lá? Foi, assim, no meu ponto de vista, extremamente difícil. Tanto que a gente está uma década depois e ainda tem barreiras dentro disso, né? Mas eu aprendi muito, porque daí eu mergulhei bastante nisso para estudar, para entender, para ver. Pouca gente falava, por incrível que pareça, por mais que... Dentro do que você falou, putz, mas é tão óbvio, e eu lembrei agora, assim, eu estava numa reunião num shopping com meu sócio na época, daí, putz, mas por que você quer fazer isso e tal? Falei, cara, porque vai ser assim. Então, tipo, se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, vamos fazer uma plataforma de APIs e tudo mais. Só que pouca gente fazendo. Então, quando a gente ia olhar casos fora, o que estava dando certo, o que já era banco como plataforma e tudo mais, muito incipiente. E o número de players nessa época ainda reduzido. Então, assim, a gente está falando um pouco antes do boom das IPs, enfim, ou começo desse boom. Onde mercado de pagamento concentrado. Um mercado mais concentrado, poucas instituições. E daí, assim, poucas que poderiam gerar relevância. Então, eu fui falar com todos os grandes bancos, tudo mais. Dentro disso, cara, vamos abrir, vamos tornar uma plataforma. Você pode monetizar seus dados.
a mesma coisa, assim, é quase 10 anos evangelizando para a mesma coisa, assim. Não, e eu acho que você falou, quase 10 anos, mas foram 10 anos de uma forma construtiva de você... E é duro, né? É difícil, porque uma observação que eu faço, e uma vez eu conversando com uma pessoa bem conhecedora, ele falou, Fernando, sabe qual é o maior problema? É porque a gente, assim, tem várias... Se você olha o mercado de pagamentos, de instituição de banco, sei lá, tecnologia financeira como um todo, a maioria dos participantes, pessoas que estão ali, eles vieram de empresas tradicionais, sei lá, tinha 2 adquirentes, tinha 2 bandeiras atuando, e eram empresas que... Essa turma inteira veio de lá, os executivos, o RH, o marketing, todo mundo que veio de lá veio acostumado a trabalhar com a tecnologia antiga, com aquele padrão, e é difícil você... Imagina, você... Rogério Labsbank, falar para ele, falar, olha, agora a gente não vai usar mais esse arquivo aqui via van, que custa caro, demora muito, agora você vai ter em tempo real. Ele estava há 20 anos trabalhando com isso, ele não foi fomentado a trabalhar de forma inovativa, porque ele trabalhava naquelas 2, e de fato não tinha novos players. Daí onde tem um link legal com o ecossistema, nessa parte de desenvolvimento, eu sempre participei de Google Developers Group, Microsoft Networking. Então, a comunidade desenvolvedora é uma comunidade bem de troca. Ela tem essa cultura de vamos num evento. É pré-internet ainda, a gente não conseguia trocar tanto, mas, putz, quando ia num evento, um ajudava o outro. Muita gente que, acabei de aprender, vou lá, vou dar uma palestra e vou falar sobre essa tecnologia nova. A cultura de fazer meetups e tudo mais, ela sempre existiu na comunidade dev. Quando eu comecei com fintechs, teoricamente, a Labsbank, no começo, ela não era uma fintech, até o Fintech Lab, construindo aquele radar, mapeou ela lá como uma fintech. Eu falei, olha... Porque, assim... Eu sou mais bonito. Então, porque... o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma startup, eu sou tecnologia, enfim, dentro do setor financeiro, claro, mas com essa visão. O termo que existia na época era Payment Service Provider, de repente. Payment Facilitator, alguma coisa uma assim. Coisa assim. E daí, quando eles mapearam aquilo... Eu não sei se... Conheceu o Fintech Lab, lá, aquele radar deles? Conheci. Então, aquilo lá trouxe lá uma primeira edição com 50 players, uma outra com 70. E daí você fala, opa, peraí. Tem Então, para mim, a consciência do movimento que estava acontecendo foi mais ou menos ali. E daí já sei lá, 2012, eu acho, mais ou menos ali. E junto com aquelas pessoas de um primeiro ou segundo radar, veio uma das reuniões para formar a B-Fintechs. E daí entra um pouco no associativo. Então, já que eu sou fintech, deixa eu ir nessa reunião, deixa eu ver o que essa associação está criando, e daí saiu o nascimento da associação. Antes da gente entrar na associação e nesse movimento da tua jornada, que eu acho que é relevante demais. Hoje, se você fosse o Rogério que estava nesse momento de pré-Labsbank, ou Labsbank, que você frequentava os meetups, para um cara que está ouvindo a gente aí, novo, que quer começar, quer aprender, quer caminhar para esse nosso setor, o que você aconselha ele a fazer? Ainda tem meetup para ele, comunidade de WhatsApp? O que você, sei lá, se vincular a um grupo da universidade? O que você faria se você fosse o Rogério começando hoje? Eu acho que participar de uma comunidade é sempre interessante. O digital eu acho ótimo, adoro, né? Então, assim, WhatsApp, ver conteúdo online, etc., é legal. Podcast e etc. Mas, e ainda faço, gero muito conteúdo. Mas eu acho que o legal é tentar se conectar presencialmente. Então, hoje em dia a gente tem um ecossistema aí, pensando nos grandes, né? Dentro do Cubo, dentro do Inovabra e etc., algumas coisas assim que vale a pena fazer parte disso. Meetups, propriamente dito, eu acho que por causa dos últimos anos a gente teve a pandemia, tudo mais, deu uma esfriada. Agora eu acho que ele começa a voltar alguns meetups, alguns encontros aí. Mas a gente tem um ecossistema de eventos muito rico também, né? Então, assim, estar nos eventos de inovação financeira e etc., eu acho que é muito bom. E daí entra, né? O evento, dentro disso, é o conteúdo legal, você pode ir lá aprender, ver a palestra, mas tentar se conectar mesmo com as pessoas, bater um papo,
num sentido de realmente fazer amizade, né? Assim, independente dessa palavra networking e tal, pô, tu ser amigo mesmo, o que você pode ajudar o cara, o que ele pode te ajudar, trocar experiência. Eu acho que isso pega bastante, eu acho que é bem importante. Tentar contribuir, né? Isso que você falou, ajudar o cara, pedir ajuda, ser proativo ali, né? De repente ir num encontro específico ou temático que esteja ali vínculo. Acho que é legal. E aí aí você montou a associação, fez parte do processo ali. Fiz parte da criação, né? Das empresas estavam lá na fundação e daí já entra, né, naquilo. Daí sempre fiz várias coisas, mas a história a partir dali sempre continua, né? Uma jornada de carreira, empreendedor e tudo mais, uma jornada associativa e sempre começo a fazer 10 coisas aí ao mesmo tempo, né? Mas... E em que momento de vida você estava, assim, no pessoal? Desse momento de você empreendedor, associativo, pai ainda? Como... Daí, vários momentos. Daí já tinha passado muitos anos dentro disso. Nesse momento de Labs Bank e tudo mais, já estava no começo do meu segundo casamento. Daí, pouco tempo depois, mais um filho aí. Então, hoje ele tem 9 anos. Então, a vida já era outra, completamente diferente. Então, assim, lá no começo eu não tinha meu AP, agora eu já tenho meu apartamento aí, lá, então, 10 anos atrás. Então, mais assim, estável. Mais estável, mais estabelecido, como... A carreira, aprendizado, então já tinha me graduado, já tinha feito pós. Então, um outro Rogério completamente. Aí, mais maduro. Mais maduro, sim. E você tem um negócio interessante, né? Você tem 2 filhos, 2 casamentos, está no segundo casamento de 2 gerações diferentes, né? Como é que é isso, Rogério? Cara, é completamente diferente por tudo que mudou no mundo, assim, né? Então, assim, a gente tinha... Teve um filho no analógico e um no digital, né? É bem isso. O primeiro é de 99, então ele é antes da virada. Mas, por exemplo, sei lá, o primeiro ele foi ter smartphone com 14, 15 anos, enfim, e ainda era o primeiro, aqueles primeiros Androids e tudo mais, porque eu gosto de tecnologia. Ele também gostava, mas não existia o boom de ter a preocupação se você vai dar celular pro teu filho ou não. Dentro disso. Então, é outro mundo realmente. Assim, ele... Você colocava o conteúdo que você queria dentro do celular. Hoje o celular já nasce cheio de conteúdo. Então, a internet é 24/7 porque ela não está no celular nem no computador. Ela está na TV, está na caixinha de som. Tá? Então, hoje em dia tem uma onipresença de conteúdos e etc. E antes não. Então, outra geração completamente diferente. O primeiro é muito inteligente, muito dedicado, assim. Estudou pra caramba, foi fazer programação de jogos eletrônicos, trabalha com desenvolvimento hoje, legal. Assim. Não forcei ele, mas acho que colaborei um pouco aí dentro disso, assim. Mas o volume de conteúdo e etc. era bem diferente, é outra geração mesmo. Meu filho... tem 14 anos e, assim, se a gente não der a devida atenção, eles aprendem coisas que eles têm acesso a coisas que a gente nem tem ideia que existe, né? Assim, não só de memes e brincadeiras, mas também de pessoas e tudo mais, sabe? Sim. E o que eu tenho nesse segundo hoje é uma preocupação maior, assim, de então eu tenho que ser responsável pelo conteúdo que ele vê, eu tenho que ser responsável pelo tempo de tela que ele fica e etc. E o outro nem tanto. Era falar com ele, estuda e acabou, faz isso. Então tem uma diferença aí. Você... Quando você... E a sua segunda jornada estudando, né? Que você falou que você fez pós-graduação, começou a voltar a estudar. Foi muito mais para você desenvolver ou foi só pensando em carreira também no primeiro momento? Não, então... Carreira, assim, ter o certificado só por ter, muito menos, assim. Mas o que acontece é que eu sou um cara muito prático. Eu gosto de pegar as coisas realmente, assim, de... como é que isso funciona? Eu preciso fazer. Eu preciso ir lá e mexer e tudo mais. Se eu estudar só na teoria, eu não absorvo. Só que depois você já tem uma prática daquilo, você já fez, você já... Experimentou, experimentou. Daí, para mim, falta a teoria de algumas coisas, né? E daí eu falei, putz, vou estudar.
eu tinha feito, né, administração e contábeis, e na minha cabeça eu ia fazer uma outra graduação ainda de economia. Daí a minha esposa virou e falou, não, você tem que fazer uma pós, para de fazer graduações. E daí eu fui fazer a pós em controladoria, daí fiz uma outra na PUC de finanças, né, e tudo mais, essa aí foi muito boa. Só que daí eu não parei mais, daí assim, com esse hábito de estar estudando, dedicar algumas horas por semana para estudar, daí também eu cheguei a fazer um na Exalc lá sobre inteligência de dados, data analytics e tudo mais. E atualmente eu estudo regulação de plataformas. Daí é uma pegada muito mais esse curso no ITS lá do Rio de Janeiro, mais jurídico agora, uma pegada muito mais jurídica aí. E a gente está debatendo aí regulações de plataformas digitais e inteligência artificial. Então é um conteúdo bem relevante aí para mim. E daí, se a gente voltar, eu participei, daí a gente volta lá na associação, eu tive a oportunidade de participar muito ativo das regulações de Open Banking, Open Finance, PIX e tudo isso aí via associativo, né? Isso que eu gostei muito, faz parte. Então, quando a gente pega uma jornada empreendedora, ela tem uma capacidade de criar produtos, mudar alguma... Assim, você muda a vida do teu cliente, acaba sendo remunerado por isso, tem todo um... Mas o impacto que você consegue fazer via associação, de ter uma política pública, de ter uma tecnologia que evita fraude, de ter uma coisa que é mais segura ou é mais aberta, ou define um padrão XPTO, é muito grande. Então, isso que eu gostei no modelo de participar de associações, ser essa entidade, porque você consegue realmente, assim, fazendo um bom trabalho, né, representar um pouco os seus associados perante a um regulador. Explica pra gente, assim, na prática, você falou num ponto importante, né, sobre a associação e de participar, de colaborar, que ela pode ter um impacto na regulação, ajudando a construir, ajudando a fazer no ecossistema. Explica, assim, para quem está ouvindo a gente, de repente não sabe o que era a BFintech, qual foi a ideia de vocês montar na época e vocês ajudaram, o que é uma associação? Vamos lá, né? De uma maneira bem... Uma associação, ela faz parte, enfim, de representar um grupo de pessoas, no caso de uma associação como a BFintech ou a Abas, um grupo de empresas. Então, muito menos o CPF, enfim, daqueles interesses, mas do CNPJ. Então, aqui, aquelas empresas. Começando a BFintech lá atrás, o que a gente tinha? Dezenas, quase centenas assim, de entidades. Somos fintechs. E aí? Podemos ir lá falar com o Banco Central? O Banco Central sempre foi meio aberto, mas ele não consegue falar com 10, 20, 50 entidades, 50 empresas junto. E principalmente numa época que essas empresas eram muito pequenas, não tinham tanto tamanho, tinha de repente uma quantidade... Uma diversidade enorme, né? O começo da criptoeconomia, então assim, lá na fundação, por exemplo, estava a Foxbit, que era extremamente pequena, hoje uma grande corretora. E falando de coisas que... mas isso é regulado, não é regulado, é proibido, não é, enfim. Então, todas essas discussões. O que a associação ela tende a fazer? O que é se juntar em grupos de trabalho, enfim. Estudar o mercado, ter números. Então, por exemplo, se o regulador perguntar, mas quantas fintechs tem aí? Qual que é o tamanho disso e tudo mais? Um papel da associação é conseguir ajudá-lo. Conseguir trazer isso, de falar, esse mercado tem tantos players, emprega tantas pessoas, tem mulheres empreendendo nele ou não, enfim. Essas estatísticas fatura tanto dentro disso e tudo mais. O próprio regulador, ele provoca a associação de pegar, assim, no Open Finance, Open Banking, foi um pouco isso. Ele, em 19, ele falou, eu vou regular Open Finance, comecem a ver se é tema, comecem a... Olhar o que está dando certo, o que está dando errado, entendeu? Se ajustar. Isso é bom para vocês, isso é ruim? Então, enfim, daí, no caso do setor financeiro, várias associações. A gente tem a Febraban, a gente tem a BBC, a gente tem a CREF. Então, enfim, cada uma uma para grandes bancos, uma para empresas mais de de crédito, a BFintechs mais tecnologia, enfim, dentro disso. Então, assim, essa pluralidade ele precisa entender. Então, assim,
Para que você se junta, às vezes, numa associação para ser representado naquilo que você tem de diferente dentro do mercado, né? Para você não ser uma figura única, para você estar dentro de um conjunto. Com isso, a gente cria uma voz comum, né? Então, assim, pegar o OpenFi, o próprio Pix, né? O Banco Central soltou muita consulta para a BFintech e tudo mais, que a gente teve a oportunidade de responder. E não eu sozinho, mas em conjunto, né? Então, esse é o mais legal, porque, assim... Que vira voz plural, né? E não é a minha opinião, era debater realmente com os associados, falando, é a ideia de fazer mensageria do Pix. Vai ser XML, vai ser JSON, vai usar o MQ da IBM, vai... Então, assim, até questões técnicas, como questões de negócio, de falar assim, mas vai padronizar uma mensagem. Então, assim, o Marcelo Martins, também lá da BFintech e tudo mais, colaborou muito no Pix desde antes de ter esse nome, assim. Então, você aprende muito. Então, assim, para mim é legal no sentido de aprender e no sentido de contribuições que a gente dava lá terem impactado de uma maneira que a gente considero, enfim, positivas para o ecossistema. Um outro ponto que eu acho que, trazendo dessa associação, e daí a gente falou, sempre foi um cara muito de comunidade, mas daí você encontra muitas pessoas, as pessoas estão com as mesmas dores, compartilham dos mesmos interesses, de certa maneira, ou trazem o ponto de vista dela completamente diferente, falam assim, sei lá, vamos trazer, recentemente o Banco Central regulou a denominação bancária, né? Se a instituição pode chamar banking, não pode chamar banking. Então, assim, o debate dentro da associação, você pega empresas que usam o nome e daí fala, isso aqui vai me prejudicar, isso aqui vai me trazer. Então, você consegue absorver o ponto de vista dela e como a gente poderia se manifestar. E o contrário, aquela que fala assim, não, eu acho que não tem que usar mesmo, porque isso e aquilo. Porque não é interesse daquela empresa, ela não usa aquilo e tudo mais, não vai afetar o dia a dia dela. Então, trazer essa discussão é muito interessante. Eu acho que é onde eu me encontrei muito nessa questão de geração de impacto, assim. Eu sempre tive ali na atmosfera ali das associações, sempre conheci, nunca participei ativamente, que eu sempre estava muito mais ocupado empreendendo. Mas eu me arrependo de alguns momentos de estar participando ali, muito para o que você falou, né? De estar participando da comunidade, de estar podendo dar uma opinião, mas eu sempre, sei lá, pegava, não que negócio pronto, mas sempre via que estava sendo feito ali. Principalmente eu vi o trabalho que foi plural ali no Pix, ali e é desafiador você pegar um monte de opinião, pegar um monte de ponto de vista, seja ele técnico, seja ele de negócio, seja ele de regulador, e tentar botar isso na voz associativa e levar para o Banco Central. Quem fica de fora deve ficar brabo. Mas eu queria que fosse desse jeito. Eu participei de algumas reuniões da Pagos, que é uma associação lá que o Lincoln é presidente. Eu vejo que às vezes acontece muito isso. Não dá para colocar tudo na pauta, às vezes aí um fica de fora, o outro fica brabo. Isso. E o que, na tua opinião, assim, rola de desafio nas associações hoje em dia no Brasil? A gente tem alguns desafios, assim, de quem já participa da associação, o próprio engajamento, muitas vezes, e daí vem aquilo, né? O trabalho da associação, grande maioria, é voluntário, é gente que trabalha 8 horas por dia na sua empresa, 12 horas por dia na sua empresa, e precisa se dedicar depois 1 hora a mais, 2 horas a mais para fazer o trabalho dentro da associação, né? Então, esse engajamento, que as pessoas consigam contribuir e tudo mais, é um desafio. E dentro disso entra a representatividade, porque daí quanto mais pessoas colaborando, mais pessoas participando, daí você sabe que você realmente está representando o ecossistema. Imagina eu fazer uma consulta, eu tenho 10 respostas. Putz, se o mercado tem 1000 players, eu não tô com todos... Daí o meu papel como associação não pode ficar enviesado. Então o desafio é conseguir realmente representar todo aquele ecossistema, conseguir ouvir todo mundo para levar para o regulador, ou quando o regulador vem questionar a gente ter essas informações, ter isso. Então eu acho que esse é um dos desafios. Um segundo entra muito nesses interesses, assim. Então a gente sempre vai ter, lógico, pensando em fomentar inovação, que daí é um tema que eu gosto, fomentar concorrência,
porque daí eu acredito que é uma bandeira que deve ter, que daí é quando a gente consegue mais inclusão financeira, consegue serviços mais acessíveis para todo mundo e etc. Contra uma coisa que de repente você fala assim, mas isso aqui vai fomentar a concorrência, mas daí você não vai ter segurança. Então, não, eu preciso de segurança também, mesmo que crie uma barreira, mesmo que crie alguma coisa. Então, uma dificuldade na associação dentro disso, né, é conseguir entender esses equilíbrios ótimos do que você vai conseguir hoje e do que pode ficar para daqui 1 ano, 2, 5, e o quanto isso pode ser... Cara, se a gente tivesse conseguido aquela vírgula a mais, seria muito melhor para o ecossistema e alguma coisa dentro desse sentido, né? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje, né? A gente teve uma década, uns 15 anos, enfim, de muita inovação, muito empreendedorismo dentro do setor financeiro, e agora tem uma tendência disso reduzir um pouco a velocidade. Então, esses empreendedores eles vão ser menos inovadores e muito mais maduros agora. Então, o quanto a gente consegue equilibrar isso para continuar tendo inovação e tudo mais. Eu tenho minha opinião sobre esse momento que a gente está hoje. Assim, a opinião do Fernando, desde a associação. Não é Sim, não, bate-papo mesmo. Eu acho que a gente vai entrar no momento de o mínimo inovação possível, principalmente que não vai ter retorno para quem quiser inovar. Assim, eu trabalho como consultor, eu fico tentando ajudar quem está começando o negócio. Assim, quando a gente olha no valor que a pessoa precisa para iniciar uma fintech, uma IP, uma subadquirente hoje, só no aspecto regulatório, no aspecto que é necessário. Assim, se a gente olha o primeiro capital social do Nubank, foi R$1.000. Assim, então, é isso. Criaram-se agora, nesse último ano, algumas barreiras, talvez, para a inovação, e daí, como associação, a gente abrir esse caminho novamente. E aí eu acho que, assim, faz parte do processo, né? Botou todo mundo de castigo e uma hora vai ver que pesamos demais, vamos liberar. Eu acho que a solução simples para isso seria, sei lá, criar um thresholder lá, assim, o capital social não precisa ser do jeito que é ou dessa forma que é. Se você fizer 5.000 transações por mês, sei lá, botar um limite baixo ali, ou entregar esse relatório, enfim, para que fomente, para que o cara possa testar, o que o cara possa fazer. Acho que está num caminho de olhar daqui a pouco, a gente, sei lá, o regulador vai colher o resultado, porque assim, a gente continua tendo fraude de hacker e a gente continua tendo instituição que com dinheiro que quebra ou que tem problema de compliance. Então, o pequeno que foi afetado que fomentava a inovação, e o grande que, assim, eu acho que a gente vai mudar isso que está acontecendo. Tem que mudar por amor ou pela dor da inovação. Não, é ótimo. E daí onde eu acho que pode ter um impacto é nas associações mesmo. Conseguindo mapear, levantar esses números, entender se a inovação está diminuindo ou não. Quando a gente olha para VCs, o quanto estão investindo nesse ecossistema, leva esses números, consolida, daí a gente pode, né, ou publicar relatórios, ou fazer meetups, conteúdos, ou levar diretamente para o regulador e mostrar esse cenário, né, de como ele poderia criar políticas públicas que voltem isso. Então, quase que respondendo aquela tua pergunta, né, do papel da associação, acaba sendo muito isso, né? E algumas outras distintas, né? Se você tem uma associação de um mercado já muito consolidado, grande, daí você quer preservar aquele estado dentro da melhor maneira, com mais segurança, com mais barreiras, com mais questões nesse sentido, assim. E assim, cara, lidar também com seres humanos de uma forma de aprendizado, assim. Eu vi um vídeo de vocês da Abas, depois a gente vai falar, Abibas, né? Depois a gente vai falar sobre o que vocês estão fazendo, legal, vai ter um momento ali. Mas, assim, foi um meetup, uma live que vocês fizeram, foi extremamente positivo, explicou tudo sobre a nova regulação do BAS, assim, e, cara, eu peguei aquele vídeo e já mandei para umas 3 pessoas que ficavam me perguntando sobre, eu posso ter isso, eu não posso ter aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu falei, cara, 1 hora da sua vida tira que você vai esclarecer pelo menos 90% das dúvidas. Então,
o associado ou o participante do ecossistema também tem um papel dele de buscar o conhecimento, né? De olhar e buscar informação, de olhar para vocês e falar, cara, ela está me ajudando mesmo? O que eu posso colher? O que ela publicou? O que ela fez de evento? Porque vocês veem o que é importante, que é comum a todos ali, né? Tem esse segundo lado. Então, assim, eu falei muito da construção. Então, como a gente pode construir uma melhor regulação, como a gente pode fazer isso. Isso gera uma bagagem para depois a gente explicar o que a regulação tá e por que aquilo, e quais são as intenções, motivos do regulador. E um papel da associação também é isso, é fomentar conteúdo, engajar esses associados aí dentro disso, para eles entenderem o que eles podem, o que eles não podem, e muitas vezes nem para o associado, para o ecossistema mais amplo todo aí que é afetado por aquela regulação. Boa. Depois eu vou voltar nesse tema, mas vamos chegar até lá. Aí, assim, depois do LabsBank, vamos voltar para o LabsBank? Vamos voltar. Porque eu acho que é importante a gente chegar até onde você está hoje lá e conectar essas pontas. O que eu falei pouco, né? O que era o LabsBank? Era um barramento de APIs, onde a gente queria conectar diversas instituições financeiras e, do outro lado, ter um portal dev para abrir aquelas APIs. Desde uma integração no sentido de eu sou correntista dessa conta, eu quero ter acesso aos meus dados, eu poder dar o consentimento e pegar os meus dados, propriamente dito, modelo Open Finance. Modelo distribuído, de falar, não, eu sou um player aqui, eu quero criar uma carteira digital, um banco e etc. E conectar essa instituição e ter abertura de conta, isso, fazendo modelo de Banking as a Service. Ou uma coisa que eu vendia bastante para eles era uma integração assim com escritório de contabilidade, ERP e etc. num segundo nível, né? Então, assim, você vai trazer aqui, vai integrar com o ERP, vai consolidar extrato, vai fazer cobrança, vai fazer isso tudo através desse barramento de APIs. O beneficiário, no final, é o teu correntista, mas ele pode nem ser teu correntista e está gerando cobrança por você, está fazendo isso e tudo mais. O grande diferencial, na época, era assim, né? Existia um monte de KNAB 400, 240, etc. A gente criou um barramento de APIs padrão dentro disso. Foram 3 anos e meio empreendendo aí nisso, foi 17, 18, até 19. Mais ou menos isso, assim, na época. Um pouquinho antes até 18. Muito bom. Daí, assim, aprendizados. Solução tecnológica funciona. Nenhuma instituição financeira desejava ter um portal de APIs, um barramento e etc. Falei, cara, com dezenas e dezenas aí, talvez uma centena de bancos. Participamos de algumas coisas de aceleração do Bradesco, aceleração. Então, assim, validamos, testava, fazia, provava aquele conceito, mas não foi nem para produção, assim, não faturamos nada com isso. Assim, a gente aprendeu bastante, teve algumas coisas. Desse ponto, né, o que teve de lições aprendidas é que teve várias oportunidades que a gente podia ter pivotado. E daí a gente não pivotou. Eu acreditava muito assim nesse modelo, ter uma plataforma que abria os dados, ia se tornar tudo isso. E teve várias demandas de falar, não, eu não quero isso, mas se você quiser só esse barramento aqui para ser meu Banking as a Service, daí eu contrato e tudo mais. E daí a gente não fez. O que aconteceu foi que em 18 ou 19, eu encontrei com o Guga Stocco. Não sei se você conhece ele, mas ex-Banco Original, trabalhou bastante aí com inovação e tudo mais, e apresentei o projeto para ele. Eu falei, Guga, construindo isso, fazendo isso e tal. Não tinha investidor, eu falei, cara, eu preciso aqui que você invista, não dá para rodar mais sozinho, era bootstrap aí total, né, LabsBank. Ele estava montando a MoneyX Grid na época, e daí ele falou, cara, eu estou montando aqui um marketplace de APIs, onde eu quero conectar todo o sistema financeiro. E daí vai ter banco, vai ter seguro, vai ter isso, vai ter um monte de coisa. Vem cá. E daí, em vez de ele investir, fazer isso, eu fui trabalhar com ele. Daí a gente rodou 1 ano e meio lá. Também um desafio, assim, lá a gente conseguiu, faturou. Eu era muito mais lá um cara de desenvolvimento de negócios, né? Então eu falava com os parceiros, trazia as APIs e daí o time técnico conectava dentro da plataforma.
Mas o que a gente construiu na época? Pensa numa lojinha, num marketplace aí, só de APIs de terceiros. Então, a ideia era a gente não ter nenhuma API própria nossa, mas você quer ter previsão de tempo? Você tem dentro dessa plataforma. E por trás a gente tinha o Clima Tempo. Você quer ter conta corrente? A gente tem aqui do Banco X, aqui tá as APIs. Então, era uma caixa de ferramenta, enfim. Qual que foi a dor, né? Quando ele construiu o banco digital lá no original, o Guga. E ele falou, cara, eu preciso contratar 10 fornecedores diferentes. Eu não sei qual que é a melhor API de envio de SMS. Eu não sei qual que é a melhor dentro disso, a melhor dentro daquilo. Antifraude. Putz, vamos construir um marketplace único que tem tudo isso. O time técnico chegou a construir, mas validar isso no mercado também foi muito desafiador, porque tem várias questões de tributação, relacionamento, suporte. E a gente foi rodando tudo isso aí. Mas ela não tracionou tanto quanto a gente esperava, assim. Então foi indo. Teve uma mudança na grid lá no final de 2019, onde ia focar muito mais no mercado de seguros. Então, assim, o que acabou acontecendo? Banco querendo abrir as APIs, e a gente conseguiu algumas, né, de câmbio e tudo, mas eram poucas. E o mercado de seguro tinha mais apetite. Você consegue contratar um seguro alto, você consegue contratar um seguro bike, isso e aquilo. Então, assim, a parte da abertura de APIs, principalmente de produtos e serviços, na parte de seguros foi mais alta, então ela falou, não, vamos focar mais no que a gente já chamou lá na época de Open Insurance. E daí foi nesse momento que veio um convite para eu ir para a TecBan. Daí tudo em paralelo a isso teve as associações, né? Mas na jornada profissional... associação, teve aula, teve. Então, a aula foi até antes, mas aí eu vou pular para a TecBan, eu volto para a aula aí. A gente... Veio um convite para a TecBan, o Thiago Aguiar lá virou e falou assim, eu vou montar alguma coisa de Open Banking aqui e preciso de alguém. Você não gostaria de vir aqui, etc. Eu fiquei pensando e acabei topando. Fui para lá. Isso foi bem legal, cara. Eu fiquei 4 anos e meio lá. Foi uma liberdade durante os 2 primeiros anos, pelo menos, 2 primeiros anos e meio, de empreender, ganhando salário, CLT, mas carta branca. O que a gente vai fazer no tema? Putz, eu acho que a gente tem que construir uma plataforma XPTO, daí muito parecida com a Labsbank. Eu acho que agora que vai ter a regulação de Open Finance, vamos construir um barramento onde a gente consegue oferecer isso para os bancos e trazer as APIs padronizadas do Open Finance e etc. Então, assim, eu entrei lá em janeiro de 2000 e vim... Não, 2020, é isso. Daí eu fiquei 2021, 22, 23... até 24 aí, levamos essa plataforma para o mercado, 20 e poucos clientes, e ele cuidava da inovação lá, né? Ele era novas plataformas, chama a área lá dele. Então eu era o cara de Open Finance, tinha um outro cara olhando para tokenização, um outro cara olhando para meio de pagamento. Então, e carta branca assim que ele dava para a gente brincar. Isso aí cresceu bastante lá. Quando eu saí, estava com 15, 20 pessoas só na área de negócio lá, olhando para Open Finance, e mais o pessoal de tecnologia e tudo mais dentro daquilo. Então, interessante, porque é uma empresa tradicional, assim, com a TecBan, sem ter essa carta branca para inovar e para criar coisa nova, é legal, né? Foi muito da gestão dele, assim, essa liberdade. E foi bem bacana. Depois, enfim, daí é o que eu falei, os 2, 3 primeiros anos, sim. Daí depois os outros 2, que entrou numa burocracia dentro da empresa, de mais reuniões de segurança, reunião com o time de marketing, reunião com o time de... Então, enfim, daí os 2 últimos foi mais congelante. Eu até brinquei com ele, assim, eu não conseguia lançar mais nada, não conseguia evoluir, não conseguia fazer as coisas, porque daí eu caí dentro do corporativo lá da TecBan. E a própria empresa foi mudando. Você falou da aula, daí que foi legal. Ó. Em 2019, então, o Open Finance no Brasil, a regulação é de maio de 20. Em 2019, veio um convite do IBMEC, que ele montou um curso de Open Banking para a demanda do mercado, e muita gente do Banco do Brasil queria ter esse curso e etc. E daí entra, por
Daí, pela Labs Bank, pelo tempo que eu fiquei na Grid, pelas discussões que já tinha dentro da BFintech nesse tema, putz, eu fui lá e dei aula de Open Banking antes de existir Open Banking, tudo que podia acontecer. E foram 3 turmas dentro daquilo, cada turma 40 aulas aí sobre o tema. E muito, muito legal, assim, porque daí você pega todo aquele conteúdo que você tem na cabeça, no dia a dia, etc. Senta uma hora, prepara slide, material e etc. Ensina as outras pessoas, consolida um conhecimento. Assim. Cara, eu fico imaginando como é que as coisas funcionam na sua cabeça, né? Porque você conseguir organizar isso tudo ao mesmo tempo, assim, não só a vida... É difícil, cara, assim. Eu consigo fazer muitas coisas, mas uma de cada vez, assim. Você tá no momento que você falou, de verdade. Hoje é muito fácil a gente falar de Open Finance, Open Banking. Tem muita coisa já construída. Naquela época, a gente não tinha muita nomenclatura, cada um chamava de um jeito. Para era de uma forma, para outra era de outra forma. O regulador ele estava olhando aquilo ali, aprendendo junto com a gente. E você empreendendo, depois migrou para trabalhar, dando aula, dando curso. Parabéns, cara. Não, valeu, mas... É um pouco... É gosto, enfim. Mas uma coisa que eu não consigo, daí é o defeito, é fazer uma coisa só. Daí, se eu não estudasse, sei lá, fazer alguma coisa só das 8 às 18, enfim, e não ter uma outra coisa, é um sentimento que eu não fico confortável, assim. O meu conforto está em ter coisas para fazer, ter uma rotina aí mais diferente. É por isso que eu tô correndo ultramaratona também. Pode ser. Para canalizar a energia. Se dedicar em outras atividades aí dentro disso. E aí da TecBan, né? Assim, você 4 anos trabalhando, no começo muita liberdade, muita criação, e depois deu uma estabilizada ali, processo normal de evolução. Do corporativo e tudo mais. Era o plano nosso era justamente que a gente conseguisse pegar isso aí, deixar para dentro do corporativo e partir para um outro produto, para uma outra coisa, para a gente ficar nessa área de construir a próxima geração, o que poderia ser o futuro dentro daquilo. Era um pouco da ideia da área, assim. E aí, de lá, você... Daí eu saí para empreender. Daí a Ingrid, enfim... Daí vem de relacionamento. Daí desde lá do começo, enfim... Quando a gente começou a falar de Open Banking, Open Finance e tudo mais, a Ingrid na época... Ingrid Bart, né? Conhece, ótimo. Tava no Neon na época, no Banco Neon. E no PJ do Banco Neon. E daí eu estava organizando um meetup. Quem pode falar de Open Finance? Quem pode falar de, na época, Open Banking, né? Então tinha pouquíssimas pessoas que falavam... O Neon tinha um conjunto de APIs que ele entregava para as empresas. Tinha o pessoal da Matera, já um pouco... E daí eu juntei essas pessoas, a gente fez um meetup. Daí eu conheci a Ingrid, batemos papo e tudo mais. Na época de associação também a gente ficou muito próximo, só que daí ela veio e foi empreender. Então, em 1 ano e meio atrás, aí ela pegou e falou, vou empreender, pilotinho, trabalhar com inteligência de dados em cima do Open Finance. Quer vir aqui construir alguma coisa comigo? E daí sim eu fui lá, assumi o papel de produtos lá. O que a gente vai criar dentro de produtos no Open Finance, numa visão agora menos infraestrutura para os bancos e mais uma infraestrutura do que a gente pode tirar de inteligência aí dentro do Open Finance. E nessas horas, na nossa cabeça, sempre, eu estou tentando imaginar eu como se estivesse dentro da sua cabeça, que você para e reflete e fala, cara, me preparei a vida inteira para isso, porque você tinha empreendido nisso, tinha trabalhado numa grande corporação nisso, tinha feito curso estudado sobre isso. Sobre então, o tema, sim. Sobre o tema, então... Você fala, vou ligar os pontos todos agora, estou pronto para isso, e aí você foi. É isso. E daí a gente construiu isso, tá rodando. Também, daí, startup do zero, dia zero mesmo. Do nada, enfim. Primeiro time, primeira ligação. O que a gente... Daí tem 2 momentos, pelo menos, do pilotinho. A gente tá num terceiro agora, mas assim... O primeiro, a gente pensou muito em como a gente pode criar alguma coisa B2C em cima de dados de Open Finance e a gente vai impactar essas pessoas de uma maneira muito positiva com esses dados.
A gente viu que isso a gente ia ter muita dificuldade de ganhar atração e monetizar. Então, a ideia de criar um gestor financeiro pessoal, trazer uma maneira de agregar aqueles dados e a pessoa ver bonitinho, etc., validando no mercado. Então, fazendo aquela cadência de produto mesmo, de lançar uma POCzinha, um MVP, validar, você pagaria por isso, etc. Não, a gente teve um retorno assim que não ia ganhar a atração que a gente queria. Pivotamos para um modelo onde é mais B2B. Então, o que a gente acaba ajudando lá no Pilotinho é toda essa inteligência de dados, tudo que a gente construiu, mas a gente entende o que a pessoa realmente tem de entrada na conta dela. Quando você compartilha os dados do Open Finance, vem um ano de histórico, né? Então, assim, baseado naquele um ano de histórico, tudo que teve de entrada, e o que é entrada mesmo, recorrente, o que é entrada boa, o que é entrada de terceiros, o que é entrada dele mesmo, etc., para chegar numa conclusão de falar, o Rogério ele ganha R$3.000 por mês. E onde ele gasta? Putz, ele tem gasto 2.900, mas tantos por cento é de moradia, aluguel e etc., tantos por cento é nisso, tantos por cento é aquilo. Então a gente traz uma visão bem consolidada, bem legal, assim, da vida financeira daquela pessoa que compartilhou os dados. E esses dados hoje vai para um analista de crédito. E daí o analista, com aquilo, consegue tomar uma decisão que antes ele tinha que pedir extrato, imposto de renda, fazer isso e tudo mais. O que a gente conseguiu com isso? Agilizar o tempo de análise, né? Então, assim, em vez de vir um PDF, você tem que analisar aquilo, jogar e tudo mais, o Open Finance traz isso daí. Então, a gente tangibilizou daí toda aquela história de construir uma regulação de Open Finance, que nem você falou, né? De acreditar que os dados podem ter inteligência. A gente teve um boom de IA também que impressionante nos últimos anos, enfim. E daí a gente consegue agilizar isso, com isso criou uma ferramenta legal, é o que está no mercado, assim, dentro do Pilotinho. E você, de uma certa forma, o que você enxerga assim da Pilotinho hoje? Vocês ainda estão ouvindo muito mercado? Vocês estão se posicionando? Nesse produto, a gente está tentando escalar ele, está indo para comércio, assim, cadência comercial, de pegar e apresentar, levar, ajudar. Principalmente assim, fabricantes de equipamentos, montadoras e etc. estão usando ele, mas colocar dentro de instituições reguladas também essa inteligência, isso é um trabalho que a gente está. E um terceiro momento, que daí é onde eu estou mais próximo, é o futuro de Open Finance global. Então, assim, a Ingrid também gosta bastante desse tema. Teoricamente, resolvemos o Open Finance aqui no Brasil. Teoricamente, tem um bom Open Bank no Reino Unido, tem alguma coisa acontecendo na Europa. Sou uma empresa, eu preciso fazer comércio exterior. Como é que eu uso meus dados financeiros para compartilhar isso ou trazer os dados para cá e com isso ter um melhor crédito, um melhor score? E chegar um dia a um ponto até de uma pessoa física. Então, como uma pessoa física consegue, sei lá, vou mudar para Portugal. Consigo portar meus dados financeiros nessa mudança, além do, enfim, não só o dinheiro, mas todos os seus dados, seu score e etc. E daí a gente vem trabalhando muito nisso, assim, alguns programas de inovação do BIS, algumas coisas mais próximas do Banco Central aí dentro disso, do Brasil, e no caso específico até do Banco de Portugal, para tentar conectar tudo isso. Então tem algumas iniciativas, e daí aqui mais como inovação, apesar de ser uma startup, eu estou nessa frente aí de colaborar um pouquinho, algumas horas por dia, nessa frente de criar que poderia ser um Open Finance global. E daí vem as discussões, né? Se é um padrão único, vamos tentar padronizar todo mundo? Não dá. Vamos criar transformadores no meio, vem 110, eu mudo para 200. Pino de tomada, né? Tem um padrão único? Não tem. Mas tem adaptadores que mudam o pino. Então, tradutor ali. Qual que é os melhores padrões para a gente ter um Open Finance global? Então, participar dessas discussões é esse terceiro momento que o Pilotinho está também aí. Boa. Você hoje também é mentor, né, de startups, de alguns negócios, ou foi? Participo hoje ativamente, tenho a FENASBAC, que é a Federação dos Funcionários do Banco Central. Ela tem um programa de aceleração que chama Next, e daí eu participo ativamente em todas as rodadas como mentor, e convites também, de vez em quando tem hackathon, tem algumas coisas aí, eu sempre estou nessa parte de mentoria. É difícil em um evento não te achar lá de alguma forma atuando.
participo ativamente aí de mentoria, principalmente em regulação, produto, mas evento também. Eu estou sempre ou moderando um painel, ou participando como ouvinte, trazendo alguma coisa aí de conteúdo. Daí eu fiquei, putz, assim, os últimos 3 anos, talvez, se não mais, muito ativo mesmo aí dentro disso. Veio de uma provocação de um colega lá na Grid, ele falou, cara, você manja muito, mas você não fala tanto. Isso daí vai fazer já uns 7 anos, talvez, por aí. E daí ele me provocou a começar a escrever artigo, começar a postar no LinkedIn, começar a participar mais de eventos e tudo mais. E daí, depois disso, eu comecei a fazer bem constante. Então, enfim, 8 anos atrás você não vai ver um artigo meu escrito. Mas daí, a partir de 7 para cá, daí cada vez mais constante isso daí. Não, porque é difícil. Eu conheço bastante gente, tem alguns até que eu já bati papo aqui, que são incríveis e não aparecem. E eu vejo um pouco de frustração. Não frustração, acho que é o hiperfoco deles na jornada do dia a dia. E às vezes eles até tentam falar, mas acho que a gente consome pouco, de repente, ou da fonte errada, não sei. Tem uma dor de conseguir encontrar o equilíbrio para também não... Assim, eu não me sinto obrigado a falar sobre um tema que eu não quero. Eu posto no LinkedIn quase todo dia. Mas você nunca vai me ver falando, sei lá, ganhou o BBB, vou fazer um post sobre o cara que ganhou o BBB, sei lá, enfim. Então não crio um conteúdo só por criar. Então o meu conteúdo às vezes não vai viralizar, não vai fazer nada. Mas eu gosto, eu tava no feriado agora, comecei a mergulhar em crédito, olhar isso. Daí, assim, uma das crenças, um dos objetivos do Open Finance é melhorar o acesso a crédito e tudo mais, né? E daí você olha e fala assim, cara, já estamos há 4 anos aí com Open Finance, 2 anos pegando mesmo, crescendo, tem muito que crescer ainda, mas melhorou? Não melhorou? O que a gente pode fazer para melhorar mesmo? E daí, assim, inadimplência batendo recordes negativos, né? Então, assim, e taxa de juros alta, e não sei. Daí você fala, cara, tem alguma coisa errada ainda. Então, assim, daí eu parei para estudar um pouco isso, fiz um post sobre o tema, mas, assim, então é uma coisa que eu aprendi a gostar, de pegar, estudar, ler, mergulhar em números e criar algum conteúdo sobre o tema. Mas não de, sei lá, qualquer coisa. Então tem esse caminho para não ser só o cara do palco, né? De alguma forma, eu vejo alguns caras de palco, acho que não é o seu caso, que sem muito repertório. Acho que você tem repertório muito amplo de convivência. E então, acho que isso dá... De alguma forma, explica o que você viu, né? A tua prática ali. Você não fala isso sem repertório. Então, sinto isso, mas eu acho que tem muita gente boa que poderia também se comunicar, trazer, mas não faz com esse receio de falar assim, não, senão vão achar que eu tô querendo aparecer, tô querendo gerar conteúdo, qualquer coisa nesse sentido. De alguma forma é isso. Tem um receio, ainda. Tem um pouco de preconceito, talvez, nisso. Tem. E eu acho que a gente... No mercado, se você olha, a última vez que eu olhei, tem mais de 2.000 fintechs no Brasil. Vamos olhar C-level e cargos de liderança e cargos de gente que tem bastante contato ali, 10 por empresa. A gente está falando de um número grande de gente. E eu ainda vejo pouca gente falando. Não estou falando se é bom ou se é ruim. Eu acho que eu vejo pouca história sendo contada. Até um pouco desse meu desafio aqui de trazer... Porque tem muita história bacana. Assim, tem você explicar a tua história, como é que foi no início, como é que você chegou até ali. Tenho certeza que eu vou receber uma mensagem de alguém, principalmente novo, que está começando no particular, falando, pô, Fernando, foi legal, eu aprendi, então é assim, sabe? Então, não é só para você, sei lá, chancelar a sua história, muito mais para compartilhar conhecimento, que eu acho que você faz isso muito bem. É isso. De colaborar. Criar essa comunidade, esse objetivo de troca mesmo. E aqui a gente aprende muito com erro, cara. Assim, qual foi o maior erro que assim, você já cometeu assim, no passado, mas, porém, que te trouxe muito conhecimento e aprendizado hoje assim, na tua trajetória? Não, talvez ou um dos aí maiores, eu cheguei a pontuar um pouco, mas eu acho que questão de assim... Empreender versus seguir no caminho foi muito na Labs Bank. Assim, eu podia ter pivotado... Se eu fosse um melhor empreendedor, eu teria pivotado e gerado um negócio que gerasse resultado financeiro. Que aquilo tinha potencial, enfim, para realmente evoluir, seguir. E outros players que estavam
surgindo na época e tudo mais, se tornaram empresas, negócios. Depois, enfim, acabaram... Então, eu não passei por esse crescimento de, tive investidor, fez todo o processo e etc. Que a gente está tendo agora no Pilotim, mas lá como CEO, eu não tive muito isso. Eu fui mais, não, eu vou construir uma coisa inovadora, eu vou fazer inovação. Então, meu erro foi acreditar numa coisa que demorou uma década para surgir, em vez de pegar e olhar mesmo uma dor de mercado e daí falar, não, isso aqui é uma dor, vamos trabalhar nisso, resolver esse problema, ganhar dinheiro e deixar a inovação um pouco para lá. Então, eu acho que esse foi um erro no sentido de empreendedorismo, de criar um negócio, que é o que eu queria na época. Daí tudo bem, erros a gente colhe fruto, né? Aprendi muito, fui fazendo, foi o que me deixou dentro dessa jornada para criar outras coisas. Só que daí cria essa maturidade. No Pilotinho, quando a gente foi pivotar de, não, vamos deixar de fazer isso para fazer isso, foi muito mais rápido. Sim, temos que fazer, é lá onde está, enfim, o negócio, onde tem dinheiro, onde a gente precisa fazer. É um pouco de dualidade essa, assim, eu já ouvi histórias como exatamente essa que você falou, eu não desisti e morreu, e já ouvi desistir e sobrevivi. Então, assim, tem o persistência que te leva aí ao crescimento, e tem a persistência que daí você, estava muito cedo ou foi muito tarde. Mas eu acho que a lição que você tira melhor disso tudo foi aprender com isso, né? Aprender com essa situação, ter olhar. E, de fato, se você tivesse pivotado na época, eu acho que você teria arrumado recurso, arrumado cliente, você tinha ouvido o mercado, enfim, mas faz parte. Eu acho que te deu bagagem, te deu estrutura para aprender. Gerou aprendizado, mas podia. Então teve alguns erros lá. E com certeza, assim, você não foi o primeiro e nem vai ser o último a fazer isso, é natural do ser humano. A gente, às vezes, se apaixona muito pela ideia, ouve pouco e vai e acredita muito nessa teoria, né? O que pega aí, e daí vai muito do por que você quer empreender ou o que você quer fazer naquele momento. Daí vem até de um bate-papo, uma mentoria que eu estava dando com uma pessoa, nesse sentido de... você quer criar isso aqui para ser um negócio? Então, a primeira coisa é ver se existe mercado mesmo. Assim, esquece, eu consigo fazer tecnologicamente. Você quer que isso vire um negócio, você tem que ver se tem cliente, se tem mercado, para depois fazer. E, na época, era muito assim, eu vou fazer isso porque é legal. Eu vou fazer isso porque eu quero que exista. Então, eu acho que esse é o erro. E eu não queria só ser legal, eu queria ganhar dinheiro, realmente. Eu queria transformar aquilo num business. E faltou isso. Ver se os clientes queriam, ver se os bancos queriam e tudo mais aí dentro da época. Eu falo... eu tento, às vezes, mentorar meu filho, algumas pessoas que estão do lado, assim, principalmente porque eu acredito muito que quando a gente está mentorando, ajudando alguém, a gente está aprendendo junto, porque tem uma visão diferente na nossa e a gente tenta se complementar ali. E geralmente é mais difícil que parece, assim, eu demorei acho que uns 10 anos para montar esse podcast aqui, assim, por mais que eu ouvisse 10 podcasts por semana, quando eu fui tirar do papel para montar, assim, tinha que ter vinheta, tinha que ter logo, tinha que ter isso, gravação, site, cara, assim, é aquilo que você falou da faculdade de administração, né? Assim, a gente só sabe tecnologia quando a gente olha, tem marketing, jurídico, compliance. E geralmente a pessoa, quando vem com um problema para mim, assim, olha, eu quero montar isso, mas é só eu ter esse bem que é da service. Eu falo, cara, não é só isso. Tem isso aqui, você já pensou como é que você faz e tudo mais. E não é desmotivando a pessoa, é dando para ela uma visão fora daquela ponto de vista que ela está muitas vezes apaixonada ali, né? E o quanto isso, daí nesse caso específico, né? O quanto ele tem que ser mais motivador do que congelante. Não é levar pro cara que ele vai ter um monte de problema. É falar, cara, não, vai fazendo, mas tem um monte de coisa aí que você tem que aprender nesse caminho, tem que se preocupar. Porque se você faz sem a vinheta, sem isso, sem aquilo, enfim, não vai ficar tão legal, não vai ficar bacana. Pode até você fazer, eu até sugiro. Eu falo, cara, começa gravando só sua voz e a voz do cara, esquece vinheta, esquece tudo. Compartilha isso, chama de projeto, piloto. E eu comecei com um piloto, sem vinheta, sem nada e tudo mais. Mas depois a gente vai aprendendo e vai colocando e vai melhorando e vai incrementando. É isso. Mas
como carreira, pô, eu também faço muita coisa, preciso pagar as contas, podcast não paga conta, então é desafiador, a gente está sempre no momento ali. Ora você é o mentor, ou você é o mentorado, a gente tem que sempre virar essa chave. Cara, vamos para um bloco aqui que eu chamo de bastidores e curiosidades. Assim, você já contou algumas histórias bacanas, mas o que você pode compartilhar com a gente que você não falou até agora de curiosidade, bastidor, perrengue? Vamos lá, assim, coisas bacanas, assim, a parte mais desafiadora que a gente aprendeu bastante, que a gente trabalhou, e daí eu falei muito rapidamente aqui, foi no período que a gente trabalhava com compensação de cheque. E daí, assim, isso aí vai fazer décadas, uns 20 anos, mais ou menos. Qual que era o grande desafio, né? Era uma empresa, prestava serviço para diversos bancos, e daí a gente montou um sistema de compensação onde escaneava os cheques, daí a gente tinha que transferir essas imagens para uma central de digitação, o pessoal digitava aquelas informações, e daí, assim, antes de digitar, tentava passar por OCR, fazer leitura, fazer reconhecimento disso. Que hoje, assim, é legal isso porque, cara, era muito difícil fazer na época e hoje em dia seria muito fácil, assim. Então, o primeiro desafio era transferir essas imagens. Então, assim, a gente tinha links extremamente limitados, menos de megas, assim, era kbytes e era um custo alto pra caramba. Então, logo na ponta, a gente já tinha que converter isso daí, trazer essa imagem o menor possível. Se a gente conseguisse converter, reconhecer. Então, foi um trabalho de tecnologia na época extremamente desafiador. O volume e a performance desse sistema tinha que ser muito... Assim, o sistema ele funcionava das 6, 7 horas da noite até umas 2 da manhã, que é o tempo da compensação. Passou das 2, não fechou os arquivos e etc., a gente tava ferrado. Então, assim, e o pico dele só ia crescendo, assim, porque 6 horas começava a chegar os primeiros malotes, na hora que era meia-noite o negócio tava bombando com fila, daí fila no reconhecimento, fila na digitação. Então, assim, foi uma época muito legal, assim, de aprendizado e aquela época também que a gente trabalhava pra caramba, baseado em pizza, café e tudo mais. Cara, a gente trabalhava o dia inteiro desenvolvendo, implantando novas regras e etc. Daí, quando chegava à noite, ficava na produção assistida, acompanhando, e daí começava... deu bug não sei aonde, putz, tem que fazer isso. Subiu aquele negócio com erro, muda isso, faz aquilo. Então, foi muito aprendizado dentro... E daí entra um pouco, né, naquilo de, assim... como a gente resolve, cria gambiarras, cria maneiras de resolver aquilo com a tecnologia que a gente tinha na época, com a disponibilidade que a gente tinha, que ganhasse agilidade, que resolvesse o problema de negócio, assim, que pouco importa se isso aqui vai chegar, assim, ficou bom o código, ficou lento, cara, não serve, assim. Mas a boa prática é orientação objeto XPTO. Cara, se assim tá melhor, vamos fazer assim. Era orientado, não a excelência, mas vai lá e faz, resolve, dorme em paz. Né? Resultado e tudo mais. Então, foi muito, muito aprendizado aí dentro do sistema financeiro como um todo. É lógico que daí, além de cheque, né, tinha processamento de boleto, malote, enfim, tudo aquilo que tem, guias de impostos e etc. Mas cheque era o principal lá, o core. Isso daí foi muito hardcore na época, porque assim, era desafiador que toda vez chegava dia pagamento, o quinto dia útil e tudo mais, era aquele pico de estresse, o sistema ia aguentar, não ia. E isso foi muito bacana, então assim, como desafiador e tudo mais, acho que foi uma das épocas que eu mais aprendi realmente. Porque você provavelmente estava muito ainda novo, né? Assim, tinha muito conhecimento teórico, de repente, mas não muito na prática. E você vê aquilo tudo acontecendo na prática. Antigamente tinha muita gestão de mudança e tudo, e você via, dava um erro, aí tinha contorno, sei lá. Eu aprendi muito, né? Quando trabalhei num data center de 300 servidores, e a gente tinha tudo isso, mudança. Era tudo muito novo para mim. Então, quando você via acontecendo alguma coisa, um incidente acontecendo, que a gente tinha que migrar e liga e roteia para lá, para cá, eu olhava aqui e falava, tô me sentindo na Matrix. Então, e tem até um sentimento de se sentir na Matrix de ser... Putz, você se acha o cara importante. De, tipo, faz parte só disso, eu posso resolver isso, eu consegui resolver. E isso foi muito bom. E daí a gente acabava mergulhando em um monte de conhecimento específico, né? A gente
lá, empresa, né? Mas para transferir dados de um lugar para o outro, o custo da banda. Então vamos compactar os dados, mandar compactado, descompactar aqui porque processamento é mais barato do que banda. Então várias coisinhas que a gente acabou fazendo para melhorar como funcionava a época lá, toda a transmissão de dados e etc. E então, ninguém mais cheque hoje, né? E daí pararam de usar isso. Acabou. Foi bem depois que eu saí. Mas depois que eu saí, entrou a compensação de cheque já automática, onde o próprio cliente já tira foto, passa por isso e etc. O Paulo César o PC trabalhou lá comigo na época. Trabalhou com você nessa assim. época, ele não tem cabelo também por causa disso, né? Provavelmente. Assim, ele é desse time aí que virava à noite, fazia as coisas acontecerem lá. E uma curiosidade de bastidor aqui também perguntando. Já deu algum branco? Você faz muito evento, né? Painel, intermedia. Já deu algum branco num painel, evento, numa entrevista ao vivo? Ou uma pergunta difícil? Alguma curiosidade de evento, assim, de palestra? Deixa eu ver dentro disso. Não, assim, ó... Ainda bem, não. Um branco, um perrengue, alguma coisa assim, não. O que a gente teve já daí entra aquele negócio, né? Evento presencial versus online. O presencial, às vezes, tem aquela pessoa que acaba não indo, não pode vir, etc. Então, você preparou para ter um painel e 2 pessoas. Daí acaba sendo uma entrevista com uma pessoa só, por causa de trânsito, por causa que, enfim, qualquer coisa assim nesse sentido. E isso afeta o conteúdo, o que a gente queria entregar. Essa parte de eventos em especial, a gente acabou passando... Mas logo que eu mergulhei de falar, putz, eu sou uma fintech, etc., eu fui atrás de comunidades, né? O que existe? Já existia, assim, né? Para dizer que não existia, o Bruno Diniz já fazia, não é Fintech Talks. Daí eu até criei um que chamava Fintalks, e daí ele me mandou um e-mail, falou, tá muito parecido, muda aí. Daí eu mudei para Fintech SP. E daí ele fazia de um outro modelo, ele cobrava ingresso e tal. Falei, não, vou fazer abertão. E daí eu rodei aí pelo menos uns 10, 15 eventos que a gente fazia aí, um por mês, de ir lá numa empresa, escolhia um tema, né? Vamos falar de pagamentos. E daí ia lá, falava com o Oxigênio, falava com o InovaBrá, falava com o Google, lá que tinha o campus lá na Paulista. Consegui lugar, chamava a pessoa, etc. E fazia esses meetups aí. Isso daí também, em 17, 18, eu rodei muito isso daí, organizando. Daí eu pouco aparecia, mas fazia parte lá do time que fazia a organização disso e tudo mais. Justamente, assim, eu ia falar para aprender. O objetivo nem era aprender, o objetivo era conectar essas pessoas. Mas, cara, isso aí aprende muito, assim, porque daí você conhece as pessoas, cria vínculo, networking. Um desses eventos que eu falei lá que eu conheci a Ingrid foi nisso, de, putz, quem vai falar de Open Banking e tudo mais, e daí, nesse caso eu até moderei, esse aí eu participei mais ativo. Mas daí fiz isso. Então, lá em 17, 18, 19, eu criei uma comunidade, assim, dentro de fintechs, que hoje está muito mais voltada, aí veio pandemia, todas essas coisas, e daí hoje está muito mais voltada para Open Finance. Então, o pessoal de Open Finance me conhece muito, muito mais aí dentro disso, porque daí eu organizei também, daí de fazer um monte de coisa, né? Tem um evento que a gente já fez 2 vezes, que é o Open Summit Awards. É só uma festa, uma premiação. Então, a gente chama o pessoal para premiar os melhores do Open Finance do ano, e daí é Open Food, Open Bar. Sou um dos organizadores, consegui convencer mais pessoas a me ajudar a organizar isso aí. Mas também tem isso daí, esse ano vai ter mais uma edição aí dentro disso. Então, assim, daí sempre criando coisas aí como evento e tudo mais aí bem conectado com essas pessoas. Não, acho essa sua inquietude, essa sua energia é um negócio transformador, assim. Deve ser uma loucura morar na sua cabeça, mas... Mas um branco, um perrengue que eu consiga lembrar, assim, nem tanto, deu cara. Branco. Assim, daí deu branco, talvez. Mas... Putz, assim, Não, tranquilo. Deixa eu te fazer. Agora vamos para o momento, assim, de você explicar o que você está fazendo atualmente, né? Assim, acho que deu para ficar claro para quem está ouvindo a gente. É difícil a gente passar muito detalhe de tudo, mas deu para entender um pouco o modus operandi. Hoje, assim, quem te conhece, quem te segue, quem olha teus artigos, você está se posicionando muito como diretor executivo
É Abibas ou Abas? Abas. Fica mais... Associação Brasileira de Banking as a Service. Mas tem muito A, muito B, então Abas fica melhor aí. Legal. E o que é a Abas, cara? Qual o problema que ela resolve? Eu conheço um pouco, mas eu queria que você explicasse para nossa audiência. Não, claro, vamos lá. Problema que ela resolve. Então, mais uma vez, o Banco Central lá no final aí do ano retrasado agora, então assim, final de 24, ele foi para o mercado e, vou regular Banking as a Service, Banking as a Service. Então, o que é o Banking as a Service? É justamente uma empresa não financeira vai consumir um serviço de uma empresa financeira para distribuir isso aí para o mercado. É o que fomenta criar uma carteira digital ou um ecossistema financeiro dentro de empresas de transporte e etc. Né? O que existia antes é fora da regulação? Não era. A regulação permitia. Mas não existe uma regulação específica de como deveria ser, quais papéis, responsabilidades. O Banco Central provocou o mercado falando assim, vou regular isso aí. Foi nesse momento que surge a associação. De juntar players, de falar assim, quem realmente é prestador de serviço de Banking as a Service. Então, a gente tem algumas empresas que só fazem isso. Então, elas têm a licença de instituição de pagamento ou instituição financeira só para prestar Banking as a Service. E tem outras que têm o misto. Eu presto o serviço para o usuário final, as pessoas podem abrir conta, pegar crédito, mas também faço Banking as a Service. Então, tem esse misto aí de players que prestam serviço, né, de Banking as a Service, e quem toma esse serviço. Então, o Banco Central falou, vou regular. A associação pegou e falou assim, deixa eu juntar esses players e começar a entender o mercado, mapear, fazer estudos, promover conteúdo dentro disso. O Banco Central solta uma consulta pública também, então questionando o mercado, o que ele achava, o que tinha que regular, se deveria ter exclusividade ou não nessa prestação de serviço, como devia funcionar o modelo de negócio dentro disso, etc. A associação respondeu o ano passado ainda isso. E no final do ano passado, daí sai a regulação de Banking as a Service. Eu entro na associação em janeiro desse ano. Então, assim, dia 2, dia 1, dia 2, foi quando em dezembro a gente começou a falar. E dia 2 eu entro aí com esse papel aí. O que a associação tem agora? Né? Então, para que a associação existe? Para isso, para representar quem trabalha com Banking as a Service, seja ele prestador de serviço ou tomador desse serviço de alguma maneira. Seja um player que fornece a tecnologia, seja um white label da vida que consome ali, tem e quer estar ali para dentro. É isso aí. Qual que é o desafio agora, esse ano? E um papel que eu espero estar fazendo bem aí é fomentar esse conteúdo. Então, quando você fala, eu assisti lá o podcast, lá foi o Conexão Abas lá que a gente fez junto com o Silvia Lopes e tal, e conseguir entender, conseguir absorver aquilo. Então, assim, é que o mercado entenda a regulação e consiga se adaptar. Com a ajuda da associação, com conteúdo, com reuniões que a gente está fazendo, etc., ou que levante o braço e fala, cara, mas isso aqui não funciona para mim. E daí aquela questão mais associativa que a gente precisa 2, 3, 4 falando isso não funciona para mim, para poder levar para o regulador e falar, regulador, a gente encontrou aqui um modelo de negócio que não está previsto na regulação, isso pode ficar, não pode ficar, podemos, enfim, fazer esse papel de intermediário. Então, esse ano, o fundamental é que as empresas de Banking as a Service, seja ela tomadora, prestadora, empresa de tecnologia dentro disso, consigam chegar no final do ano atendendo a regulação, com tudo que o Banco Central determinou aí, porque o prazo limite é 31 de dezembro. E você falou que quem é o tomador ou fornecedor de base pode se associar. Vocês também estão abrindo para profissionais? Por exemplo, eu trabalho numa empresa que não quer se associar ou de um outro setor, mas eu quero participar desse ecossistema. Eu, Fernando, pessoa física, eu posso me associar? Vocês estão olhando para isso também? Isso a gente ainda não tem dessas pessoas físicas. Né? Dentro das associações, uma que tem muito isso é a Pagos. Sim. Então, a Pagos ela tem essa entrada de pessoas físicas lá associadas e tudo mais. Eu acho bem legal isso. Eu já participei da BFintech, né? A gente não tinha esse modelo também. E agora na Abas a gente ainda não tem isso. A gente precisa criar um modelo que faça sentido. Hoje a Abas, associação ela precisa de receita. A principal fonte de receita ainda está em cima dos associados. Então a taxa associativa é o que mantém a associação. Tem um trabalho também paralelo aí para
diversificar essas receitas de alguma maneira. Então, de repente, criar um evento onde tem um ingresso e com isso a gente consegue também manter a associação, ou produtos e serviços que de alguma forma o associado pode contratar e daí com isso a gente consegue abrir de repente uma pessoa física pagar uma pequena taxa ou nem pagar e conseguir representar aquele setor também dentro. Mas de uma certa forma, por exemplo, esse evento que você falou, Conexão Abas lá, ele é aberto. Daí o que a gente tem dentro da associação, que daí algumas coisas fechadas, só os associados acabam tendo as reuniões de discussões, o papel e tudo mais. Agora, outra parte de conteúdo que a gente gera, então quando a gente gera um estudo, a gente vai distribuir ele para o mercado e vai deixar aberto. O Conexão Abas é para fazer essa conexão aberta mesmo. A gente já teve 3 episódios aí, vai ter a gente está falando quinzenal, mas é para fomentar todo o ecossistema. Então, assim, é lógico que é muito mais os players de Banking as a Service, mas porque uma fintech, de certa maneira, vai se aproveitar muito também daquele conteúdo e trazer aí dentro disso. Então, daí é para fomentar o ecossistema como um todo, né? Eu acho legal. O tema de fintech ele é muito amplo, né? Assim, muito amplo e pouco definido, né? Assim, sim. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Mas e aí quando você coloca uma associação só para base, principalmente depois de uma regulação, acho que faz todo sentido. E da forma que vocês estão se posicionando, eu achei muito legal o evento. Eu assisti ele, acho que a didática que vocês criaram de explicar ponta a ponta e tudo mais foi boa. Mas também é um momento que não tinha regulação, passa-se a ter e passa a ser obrigatório. A gente está falando que tinha conta gráfica, conta balde, gente operando em mais de um base, abrindo várias contas para vários tipos de serviços diferentes, pegando dado, abrindo conta em nome de terceiro. Estava meio bagunçado, estava muito desorganizado e agora o Banco Central faz aquele movimento de organizar demais, aí vai ficar um pouco pesado demais, e depois eu acredito que vai naquele sanfona, né? Vai, assim, o que eu vejo das regulações, e daí é uma parte que ficou cada vez mais difícil, mas mais dinâmico. Quando a gente pega aí a regulação de Open Finance, desde que ela saiu até hoje, ela já teve 30, 40, 50 mudanças. Pix, então, um monte. Então, a regulação ela é viva. A regulação de Banking as a Service saiu o ano passado. A expectativa é que sim, vai ter vários ajustes aí nos meses, nos próximos anos, de acordo com o mercado e tudo mais. Então, assim, esse é um novo desafio do ecossistema. Então, quando a gente volta lá atrás, onde a gente tinha pequenas mudanças, 1, 2 por ano, hoje a gente tem mudanças aí quinzenais, mensais, dentro do ecossistema como um todo, né? Legal. E, boa sorte para vocês, conta com a gente aqui. Eu acho que é um trabalho legal, principalmente para enriquecer o ecossistema e pluralizar, né? Assim, quem está começando, ou seja, quem está posicionado, quem quer entrar, seja uma empresa grande que quer entrar, uma empresa pequena que quer entrar, eu acho que faz sentido dar uma olhada, principalmente nesses eventos que eu gostei. Eu acho que soma muito pro setor, principalmente para o cara que não está na bolha, né? Ele está fora da bolha e entrando, né? Não, para profissionais que acabam se aproximando, né? Então, para aquela pessoa que está dentro daquela empresa, é muito bom, é um ambiente que ela vai ter troca, vai ter tudo mais aí dentro disso. Vai aprender, vai conseguir trazer as dores dele do dia a dia. Mas para a empresa também é muito importante nesse sentido de poder contribuir junto. Para não reclamar da regulação, para falar, não, eu construí ela junto realmente, ela está me impactando, enfim, veio dura. Putz, mas na consulta pública, você contribuiu, você trouxe, você conseguiu fazer tudo a lição de casa que a gente deve aí dentro disso. Na época que eu empreendia com fintech, com empresa de pagamento, a gente, cara, jogando muito limpo, a gente se associava muito à Bfintech, essas associações para colocar o selo no nosso site e falar, sua empresa participante. Criar um valor. Criar um valor ali com a marca, falar, olha, eu estou na associação. Acho que hoje é, no mínimo, sobrevivência ali, sabe? Para você fazer parte, para você estar junto, para você andar em bloco e se proteger. Eu acho que tem que fazer mesmo. Não, boa. E é isso, cara. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre a Abas e sobre a sua trajetória. Eu estou num momento aqui que eu te pergunto muito sobre futuro, cara. O que você vê sobre o futuro das fintechs, o futuro de pagamento? O que eu tenho observado bastante, daí é uma crença no futuro, é muito dessa questão de internacionalização de contas, de dados e tudo mais. Então, assim, hoje já é uma realidade
é muito fácil você ter uma conta multimoedas. Então, assim, voltar lá, 10 anos atrás, se você tivesse uma conta em dólar, euro e etc., era impossível. Pouquíssimos brasileiros tinham isso. Hoje é normal. Entre aspas, mas você tem uma pluralidade de players ofertando isso. Esse eu acho que é a tendência. Assim, as finanças vão ser cada vez mais globais e a gente vai começar a ter mais interoperabilidade entre isso. Se eu tenho meus dados dentro de uma instituição na Europa e daí agora eu preciso trazer ela para o Brasil. Daí você já tem toda uma evolução aí das stablecoins, PSABs, regulamento de câmbio, FX, para esse recurso se movimentar cada vez mais fácil, rápido, livre. Em alguns players é segundos isso daí, né? O usuário, hoje, ele pode estar lá em Lisboa, fazer um Pix e aquele estabelecimento acaba recebendo de alguma maneira mágica e o usuário acaba pagando aquilo. Então, essa integração financeira global eu acho que é o caminho, assim, dentro disso. E você acha que o caminho, falando de globalização financeira, assim, são os países... Porque eu acho que quando você está num país, você tem a regra local ali. Eles se adequarem ou a gente se adequar a uma solução de um país que tem mais liberdade. Assim. Você acha que os países vão acabar tendo sua Open Finance International ou a gente vai, sei lá, abrir uma wallet no Panamá que vai funcionar no mundo inteiro? Aí vários distintos, assim. Então, você vê que quando a gente pegando o case mesmo, a gente pega o Nubank. Para ele expandir, ele está pegando licença em cada um daqueles países e vai fazer essa oferta de falar, agora você tem uma conta dos Estados Unidos, você tem uma conta Colômbia. É um banco global, mas está presencialmente local. É um local em cada, dando essa experiência um pouco mais global. A Wise muito nesse caminho, onde ela tem licença em cada um dos países, etc. O Revolut, que nasceu lá fora e tenta crescer aqui, mas cada um tentando não, mas assim, tendo a licença e tentando ganhar o mercado, fazendo isso. Outra tendência vai ser aquilo de assim, mas como eu crio regulações comuns em blocos para falar assim, aquela empresa ela pode operar nesse território porque ela já é regulada por aquele. Isso a gente começa a ter algumas discussões nesse sentido. Isso aí, o que a gente precisa criar? E daí tem até um paper do BIS que fala bastante disso, que é assim, é a internet das finanças, que é a Finternet. Hoje eu consigo mandar um e-mail para qualquer pessoa no mundo através de um barramento único, né? O nome da pessoa, rouba o domínio dele, eu mando. Tem as políticas de saída da minha caixa, que vai validar se eu posso mandar aquilo, se aquele anexo está certo, sei lá, eu posso ter um antivírus aqui barrando antes, e etc. E vai. Passa pela rede. Quando chega do outro lado, entra na política dele, de posso receber isso, é um spam, é isso e aquilo. O que a gente tem que caminhar, construir isso de uma maneira legal, que a gente cria essa internet das finanças com protocolos comuns, daí tecnológicos mesmo, que eu consiga mandar um recurso para você, ele passe por toda a regulação do Brasil, né, ele pode tirar esse dinheiro, ele está indo para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica, é para ele mesmo, enfim... Criar todo aquele negócio de saída. Putz, saiu o e-mail, saiu a mensagem desse recurso para lá. Chegou lá, putz, mas essa pessoa que está recebendo está numa lista de terrorismo, ela pode receber esse recurso, ela emitiu já um documento fiscal contra isso ou não, etc. Passou por todas as verificações, entrou aquele recurso lá. Se coloca tudo isso aí rodando numa rede distribuída, numa blockchain, etc., a gente, com smart contracts, rodando tudo com auditoria, etc., a gente começa a costurar isso. E daí, assim, pedaço da regulação vira código, está lá escrito, passou por aquilo, passou pelo compliance, consultou as listas, fez todo o processo, você tem essa trilha, e daí a gente começa a caminhar com isso. Tecnologicamente, já possível. Desafiador ainda, né? Tem algumas coisas de tecnologia para melhorar. Mas a conversa regulatória, padronização disso, unidades de medida, moedas comuns dentro dessa conversão, então vamos ter moedas de blocos, não vamos,
Então, enfim, tem bastante... a unidade de referência vai ser Bitcoin. Então tem muita discussão ainda pra gente ter em cima disso. Tem muita variável, né? Mas é o futuro. Se você colocar aí pra 15, 20 anos, talvez, a gente caminha para ter umas finanças cada vez mais rápidas aí dentro disso. Boa. Obrigado, cara. Obrigado você aí. A gente está chegando no final aqui, assim, antes de você deixar uma mensagem final, um recado e tudo mais, eu faço uma pergunta que a gente vai criar aqui um quadro que é o que é uma fintech. Tá. Para o Rogério, o que é uma fintech? Sem regra, assim, sem ter certo e errado. O que eu considero uma fintech, o que eu trago? Qualquer empresa, num modelo mais startup. Então, assim, o que é uma startup, né? Alta tecnologia, buscando um modelo de negócio repetitivo, só que no setor financeiro. Então, para mim, Rogério, né? Ela pode ser uma fintech ou uma techfin, que ela acaba sendo uma fintech nesse padrão, não separaria. Então, ela está operando com uma licença e alta tecnologia, distribuindo isso e ainda buscando um modelo de negócio repetitivo, já entra numa fintech. Mas ela só está trabalhando com uma análise de dados financeiros dentro... Para mim, também é fintech. Mesmo que seja uma empresa de IA, análise de dados, mas é dados financeiros dentro de um tema. Enfim, quando a gente coloca lá o pilotinho que eu falei, eu trago ele para ser uma fintech dentro desse padrão. Mas o grande banco, ele pegou e falou que ele tem a fintech XPTO. Daí eu tiraria um pouco disso, porque daí ele não está buscando um modelo de negócio novo e etc. Daí ele está dentro de entregar aquilo numa embalagem digital. Ele está se digitalizando dentro daquela operação. Eu tiraria fora desse grupo fintechs aí. Um pouco dentro disso o recorte aí que eu faço. Agora, se é uma área dentro daquele banco, fala assim, não, vamos trabalhar aqui com altamente, com uma tecnologia nova, distribuindo um produto de uma maneira diferente, etc. Daí eu acho que ele traz esse recorte, assim, um exemplo, o Original, que era um banco tradicional, e falou, não, vou fazer a abertura de conta. Isso aí a gente tá voltando lá atrás. Vou abrir conta online, sem agência, vou fazer isso aqui, etc. Naquele momento, e todo aquele recorte, ele foi uma fintech que habilitou o PicPay, e daí o PicPay está dentro do que eu considero aí como fintech, Nubank como fintech, porque ele está isso, ele está buscando escalar, tentar o modelo dele e trazer isso. Maravilha. Não tem julgamento aqui. Não, é a visão, mas é sempre bom ouvir de todos para colaborar dentro disso. A gente vai soltar um quadro lá que são respostas muito parecidas e muito diferentes. O que é interessante, assim, né? O Banco Central, ele cria uma parte de fintechs onde ele coloca as IPs e SCDs lá dentro das licenças de fintech. Mas você tem algumas IPs que, ele tem um modelo tradicional em cima daquilo. Ele não tem alta tecnologia, ele contratou uma empresa de tecnologia, ele fez isso, então aquela IP tem uma licença de instituição de pagamento, mas ela não está desenvolvendo, criando um modelo novo e tudo mais dentro daquilo. Daí ele desenquadraria como fintech. Assim. Entendi. Legal, cara. Muito obrigado por você compartilhar com a gente. Assim, se você quiser deixar um recado para quem está te ouvindo até aqui, uma mensagem, agradecimento, enfim, esse é o teu momento. Não, boa. Espero que tenha gostado. Assim, foi um bate-papo legal aí. Falamos de um monte de coisa diferente, enfim. Muito mais. O convite fica assim para conhecer a Abas, conhecer a associação aí. Principalmente você está dentro desse ecossistema, então muito bem-vindo. Falei aqui, eu gero bastante conteúdo no LinkedIn. Então, quem quiser me seguir, conectar lá também, fica à vontade. E é o melhor meio de contato também. Se quiser falar comigo, bater um papo, ter uma troca aí, tô à disposição aí pro ecossistema. Eu tenho minha dúvida que você, de repente, tem uns 3 irmãos gêmeos aí, não contou pra gente aqui. Eu ia tentar descobrir isso, mas ainda não descobri. Porque você tem disponibilidade também. Eu já te chamei algumas vezes para trocar ideia, a gente troca e tudo mais. Então, é isso. Não, ótimo. Assim, hoje em dia, com IA, daqui a pouco eu vou ter um agente. Há uns anos atrás era mais desafiador. Você já tem uns avatares lá, né? Cara, muito obrigado. Acho que deu para conhecer você fora do LinkedIn, deu para saber um pouco da tua trajetória. Tem bastante curiosidade, tem bastante coisa legal.
tem muita loucura, assim, loucura positiva. Ruídos, assim. Movimento, movimentos, né? Que você faz e que seria já desafiador se tocasse só uma carreira associativa, mas não depois uma carreira estudantil de empreendedor, e você consegue conciliar isso. Muito parabéns. Eu acho que isso tem que ser falado, porque às vezes a gente quer fazer isso e aí vem um pessoal e fala pra gente, foca, faz uma coisa, fala, pô, mas eu queria estar ali, estar aqui. Então é legal ver que funciona para algumas pessoas, para você funciona muito bem. Eu tento fazer às vezes algumas coisas, hoje em dia eu me dedico muito ao esporte também e isso, mas parabéns pela sua jornada, pelo que você está fazendo. Eu vou compartilhar o seu LinkedIn aqui no descritivo do episódio, vou compartilhar também, se permitir, o Conexão Abas, principalmente aquele que vocês explicam bem, que é as ACEFs. Isso foi muito legal. E agradeço a você, a Abas, por terem, acho que somando com a gente, contando a sua história, principalmente, que é o que eu queria fazer. Acho que você contou bastante. E uma pergunta que, para você que ouviu a gente até aqui, assim, qual foi o maior aprendizado que você tira da trajetória do Rogério, das histórias dele, o que faz até... O que similariza também, pô, já fiz isso e deu certo ou não, enfim. Obrigado, Rogério. Valeu. Obrigado mesmo. a você. Foi um... Bom, esse foi mais um episódio do Fintech Makers. Eu queria agradecer ao Utilive mais uma vez por apoiar a gente aqui. Vai ter o cupom dela no descritivo do episódio. Agradecer o Rogério, a família dele, a Abas, por estarem aqui com a gente contando essa história. E se é a primeira vez que você ouve a gente, tem mais 23 histórias para vocês ouvir, de pessoas incríveis como o Rogério, histórias divertidas, de curiosidade de bastidor. Pouco papo técnico, mas muito papo humano, muito papo de trajetória. Espero que você comente e se inscreva, e a gente se vê por aí. Obrigado, pessoal. Valeu.